Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sinalizando o Reino, episódio número 37. Produção, seja bem-vindo. Hoje a produção está com o microfone. Fala aí, produção. Fala galera, estamos aí para mais um episódio e vai ser benção. Show de bola, a gente está aqui recebendo hoje um convidado muito especial, um cara que faz parte da minha história. Eu estava muito à vontade, eu estou nervoso porque é um cara realmente fera demais. Eu trouxe aqui um texto para apresentar ele, antes de vocês ouvirem, de fato, e ouvir também ele. Meu amigo João lá, gente, que legal. Vamos lá. Nosso convidado tem 36 anos, sou mais velho que você, tá? Tem 1,83 m de altura, você é mais alto que eu, com certeza. Mora no bairro Nova Cidade, que fica situado na cidade de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Ele é divertido, inteligente, brincalhão, é um excelente filho, um excelente marido, teme ao Senhor, é companheiro, é calmo, é observador, é paciente, não é de falar muito, mas quando fala, fala com palavras de sabedoria. Tem vários dons, toca vários instrumentos, dá aula, compõe, é criativo, é conhecedor da palavra de Deus, extremamente perfeccionista. Chato, enjoado, isso aí eu sei. Essa é a tradução. Calma aí, segura a onda aí, calma aí. Segura, Quando se propõe a fazer algo que seja para ele ou para outras pessoas, ele sempre faz o melhor. Dá o sangue para que sempre fique tudo perfeito. Com vocês, João Luiz Santos Ferreira, nosso amigo João Sanfer. Agora sou eu que tenho que falar? Agora você. Chegou o João. Rapaz, quem escreveu esse monte de coisa aí? Tua esposa, cara. Só podia ser, né, rapaz? Não, eu concordei, pô. Concordei, falei assim, Wayne. Essa rasgação de seda. Aí, Wayne, obrigado, Wayne. Forçou a barra, né? Foi o Wayne que escreveu. Essa forçadinha de barra. Ela deu uma outra forçada de barra aqui no início aqui, falou do seu cabelo, não sei o que, aí eu cortei, entendeu? Cortei, deixei isso aqui, essa parte aqui, mas... Jesus te perdoa pela inveja. Realmente, ela descreveu aqui realmente quem João é, entendeu? E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história, sobre essa trajetória. Agradecer pela sua presença aqui, porque você é parceiro, você é um amigo, um cara que me ajudou muito no início da minha caminhada cristã, e a gente está aí, nossa amizade fazendo 20 anos, cara. Desde 2003 que a gente está aí nessa trajetória, na minha conversão, e tem sido muito legal poder conviver com você e trocar ideia, e não poderia faltar, gente, o João é algo pessoal aqui. Eu falei com o David. Produção, coloca aquela música sentimental aí. Porque... Não, faz um fundo musical aí, faz aí. Ele tá com o violão aqui, gente, ó, que chique. Obrigado, Jaque. Como o cara tá aqui sem estar com o violão, né? Peguei o violão emprestado da minha esposa, Jaque. Bota só um pouquinho mais de volume, bem pouquinho. Pô, vai botar essa mesmo? Vou chorar, vai tocar essa música? Tem que ser nesse padrão aí pra você rasgar a seda, vai. João Luiz Sanfer, você é um cara especial. Que isso, cara? E João faz parte da minha história, da minha conversão. E João sempre me motivou, me incentivou a continuar no podcast. João, se você não sabe, é o cara que fez pra gente aqui a nossa logo oficial. Então, João fez essa arte aqui oficial, da nossa caneca, da nossa camisa. E, cara, você faz parte de tudo que isso aqui está acontecendo no Sinalizando o Reino, as nossas celebrações, podcast, né, já tocou aqui com a gente. Então você... As músicas que a gente tem aqui na CIB é a composição dele. Isso, tem muitas músicas. A gente vai falar sobre a questão de composição, essa parte aí, mas que bom que você está aqui, cara. Tá, já pode acabar aí. Valeu, obrigado. Show. Rapaz, ele vai tocar algumas músicas pra gente aí. Mas eu gostaria que você falasse aí. Geralmente a gente fala assim para as pessoas: como é que você se converteu, como é que foi sua infância. Mas hoje a gente, porque você já nasceu lá cristão, né? Fala aí um pouquinho pra galera aí. Beleza, pessoal, tudo bem?
Nervoso pra caramba aqui, né? De estar aqui nesse negócio aqui, porque falar não é... O Rafael foi para esse lado aí de falar, pastor, mensagem, sermão. Aí eu fico ali atrás da guitarra ali exatamente para evitar de falar. Mas agradecer aí, né, pelo convite aí, David, Rafael. Muito bom estar aqui com vocês, é muito bom compartilhar um pouco aí da nossa amizade, né? Foi o que a gente tem, Verdade. como você falou, de tantos anos aí, compartilhar da nossa história na igreja, nossa história com música, em ministério de louvor, enfim. O tempo voa, parece que foi ontem, mas Verdade. já são muitos anos já envolvido com música, com louvor, e envolvido com a igreja sempre, né? Eu nasci, minha mãe me ensinou já desde que eu lembro a ir para a igreja. Eu não sei o que é a vida sem ir para a igreja, sem participar da igreja. E é isso aí. Vamos lá, vamos compartilhar um pouco dessas nossas histórias. Então aí. vamos começar aqui. Como é que começou a sua história com a música, né? Que o João, se você não sabe, né? O João, ele é guitarrista. Para mim, um dos melhores que eu conheço, que eu não conheço muito, então ele é um dos melhores. Então esse detalhe é importante falar. Entendeu? Assim, também, não vou puxar muito saco também não. Mas ele João é muito bom guitarrista, muito conhecido aqui na nossa cidade, Itaboraí. E além de ser músico, né, instrumentista, ele é um ótimo compositor. Mas como é que começou? Como é que foi lá o seu contato, o primeiro contato assim, com a música cristã, e aí depois a questão de instrumento, como é que foi esse despertar aí do Senhor para você? Cara, a minha família, né, você conhece bem a Roberta, minha prima, né, que ministro louvor aqui, a nossa família sempre foi muito envolvida com tudo na igreja, né, tanto a música, quanto a palavra, quanto o ensino. Eu sempre vi minha mãe cantar desde ali que eu me lembre, e as minhas primas, minhas tias. Mas não necessariamente a minha irmã, né? Antes de eu me interessar pela música, minha irmã já tinha ganho até concurso de canto de Itaboraí. Concurso da Manaim. Você tá entregando a idade dela não, né? Oi? Tá entregando a idade não, né? Mas eu que desculpa, irmã, mas... pessoal que vai lembrar tem muita gente que nem lembra dos concursos da Manaim, então dá pra perceber que tem um tempo. Ó, David já não lembrou ali. Desde nasceu no ano 2000 Mas aí nossa realidade era futebol, né? Jogar bola. A gente não queria saber mais de nada quando era novo. O João é bom de bola, tá, gente? João joga direitinho. Já joguei. Já jogamos. Já aposentou, né? Jogador de basquete, mas jogar bola. Agora a gente tá crocante. Quando vira o joelho faz crack, quando vira o outro faz croque. É desse jeito aí, desse jeito. Rafael tá no crossfit, mas eu, infelizmente, tô na ociosidade. Aí fica difícil jogar bola. E aí eu acho que foi que de 13 para 14 anos mais ou menos, a minha irmã ganhou um concurso na Manaim e foi um violão, foi o prêmio. Ah, legal. Agora eu não vou lembrar o nome da banda, mas era Carlinhos, Soró, a galera aí que o pessoal conhece aí, que são bons músicos até hoje aí na cidade. E eles ficaram indecisos, é uma banda, né? E aí vai cortar o violão um pedaço, vai dar um pedaço para cada um, né? Deixa pra Angélica. O Carlinhos, na época, né? Falou com... O Carlinhos namorava minha irmã nessa época. Pastor Carlinhos, um abraço. Ele falou, o irmão da Angélica tá aprendendo a tocar. Deixa o violão com ela que vai servir para ele. Eu nem sabia disso, né? Mas quando o violão chegou foi exatamente o que eu pensei. Minha irmã não vai aprender a tocar isso. Vou aproveitar, né? Aproveitar, isso aí. Legal. E aí ali comecei mas na verdade já participava na igreja, já cantava no conjunto, já estava, né, inclinado ali na área musical, né? Até os 14 anos, mais ou menos, eu estava com a minha mãe na igreja Assembleia, né, do Campo de Venda das Pedras. Então ali tem coral geral, que tem aquele congresso lá na reta, lá no complexo. Então se reúne os adolescentes ali em Venda das Pedras, na igreja matriz, para ensaiar. E já estava, de certa forma, já tinha um contato grande com a música, né? Mas ainda não tinha me interessado por aprender nada individual, violão, teclado, qualquer coisa do tipo. E aí, assim, a partir desse momento que a minha irmã ganhou... Qual era o nome do violão? Vamos ver se a memória tá boa. A marca do violão? A marca do violão. Kashima, pô. A gente já lembrou aqui antes, né? Desculpa, pessoal, mas tem que falar a verdade, que nós é crente, não pode mentir, né? Rafael fez a pergunta... E qual era a cor do violão? Tá lá até hoje. É aquele verde? Não, verde não, é aquele violãozinho aquele marronzinho que você toca até hoje? Perfeitamente, pode ter trazido, hein? Puxa vida, não falou. Tá meio castigado lá, né? Porque na época a minha estratégia... Aí,
segue a história um pouco, Segue né? a história. Aí Pode eu falar. me mudei lá pra Nova Cidade, e uma das características lá do Pascoal, que eu ia sair do Guilherme e ia estudar no Pascoal, era o quê? Que a galera se reunia na quadra ali pra tocar violão, né? Isso aí. Eu ia pra lá jogar bola antes de estudar, então já tinha mais ou menos essa noção. Falei, poxa, é uma forma de me turmar com os caras, eu não sei tocar, mas eu levo violão. Entendi. E aí os meninos ali que começaram a me ensinar uma coisa, me ensinar outra ali, Eliel, Fernando Broa, Caramba, Diego. Eita, tá achando essa galera da antiga aí. essa galera aí acabava emprestando violão pra eles e eles deram aquela castigada também no violão, né? Hoje já não tá mais novinho não, mas... Ou seja, o violão abençoou muita gente, né? Não é? Com certeza, tá lá até hoje, não. E aí você começou ali a aprender os primeiros acordes sozinho, né, cara? Ou assim, Sozinho. olhando, porque antigamente não tinha questão de aula com muita facilidade igual O hoje. interesse mesmo por aprender, eu lembro como se fosse hoje. A minha irmã comprou, eu nem sei qual volume que vai estar, mas quem gosta desses CD vai ver, Já sei o que você vai vai ver falar. o tempo que tem. CD Amo Você, volume 3. Putz, Eu nem sei hoje, deve estar no 20, não sei o que. Eu acho que até acabou já, cara. Já acabou, provavelmente. Provavelmente já acabou. Naquele minha irmã gostava muito de ouvir, né? E morava todo mundo junto, tinha que ouvir o que ela ouvia, não tinha jeito. Não gostava, mas tinha que ouvir. Aí eu ouvi a música Perfeito Amor da Oficina G3. Glória. Toca Começa pra com um gente. solo de violão. Falei, cara, esse negócio é muito maneiro, cara. Será que eu consigo aprender isso? Aquilo ali gerou uma curiosidade, né? Interesse. de saber mais do instrumento, entendeu? Poxa, como é que toca violão? Eu já tinha até o violão, mas era uma coisa assim meio despretensiosa. Não sei se eu vou aprender isso não. O negócio era futebol. Levava violão pros meninos tocar e ficava jogando futebol. A partir desse CD que eu ouvi a música da Oficina G3... Toca aí, dá uma palhinha pra gente aí. Pessoal, não, cantar não, não pede Não, cantar, violão. Sim, mas aí eu vou... Pra ver se você lembrar que música que é. Pra ver se você aprendeu mesmo a tocar a música. Aprendi, né? Mas o tempo que tem já deu até pra desaprender, Até né? pode escolher até a paleta aí, ó. Um Passar monte uma de... vergonha aqui agora, mas... Pô, 20 anos só não aprendeu a tocar essa música aí, pelo amor de Deus. E a música é muito alta, puxar no tom aqui eu não vou conseguir cantar, não. Mas só o comecinho, pra o pessoal lembrar como que é. Se todos vivessem amor, como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. E a música começa com solo, né? Aí, isso aqui, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, que negócio maneiro, cara. Pô, vou tentar aprender a tocar esse negócio. Só que eu não tinha noção que era tão difícil, né? Aí ficou... Aí começa a jornada. Aí fica a fominha, né? Não é? Pra onde vai, leva o violão, vai aprendendo as coisas. Nessa época era... Porque não trabalhava, né? Eu era só fominho estudava. extremo do meu irmão de noite falar, cara, por favor, amanhã eu vou trabalhar, cara. Amanhã você toca mais, para um pouquinho. A gente não aguenta mais, morávamos todos juntos, somos 3 irmãos, né? E aí a música, Rafael também já se aventurou nesse mundo da música aí. É músico também, mas é um músico aposentado agora. Poxa, gente, eu tive que encerrar a carreira, o chamado ministerial foi... Não tá aposentado, tá? Vamos dizer, tá se dedicando a um outro. Por essa parte. Mas a música, quanto mais você aprende, você percebe que ela é maior ainda e você vai se interessando em descobrir mais e aí vira uma busca interminável, né? Porque não tem como terminar, né? De aprender, de alcançar, Aí eu lembro que em 2003, aí você já estava na Central, né? Sim, eu fui pra lá. Rapaz, olha só, interessante, vocês olharem os podcasts anteriores aí, o ciclo de amizade, né? Se conecta, né? Porque o João é sempre citado nos... Círculo. É um círculo. O João sempre foi citado nos podcasts anteriores, pela Carla, pela Roberta, mas quem? Deixa eu ver aqui, Silvinha, a galera tudo ali na mesma área, né? Na mesma época, né? E é muito legal, porque em 2003 eu, né, teve minha conversão e aí eu fui para a Central e lá na Central, né, conheci o João, que foi um camarada que me abraçou mesmo, né? Vim para cá e aí nessa época eu estava meio perdido em relação à música, né? Porque eu estava tendo um encontro com o Cristo, né, aquele processo, mas não tinha ainda, porque eu era do rock. Aquela referência. Não tinha referência, eu gostava de música do mundo, né? Eu ia falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas assim,
Pô, gostava de rock. Eu sempre ouvi rock nacional. Meus irmãos, Legião Urbana, Skank, Paralamas, meus irmãos sempre escutaram muito isso. E aí eu era influenciado por eles, né, em relação à questão musical. Aí agora, pô, vou pra igreja, o que eu vou ouvir? Qual vai ser? E o João me ajudou muito nesse processo aí, me apresentando essas bandas, essas drogas lícitas aí, que eu fiquei viciado na época, né? Ficou muito bom. Se eu não me engano, acho que eu fui pra Central em 2001, acho que foi ano 2000, né, de 99 para 2000, por aí. A gente tá revelando uma cidade aí, né, mas não tem problema nenhum. O Rafael falou a minha, eu vou falar dele. A minha é 38, tá tranquilo, tá de boa. Nesse ano, mais ou menos, que eu fui para lá e ali quando o Rafael chegou, lembro que em 2001 teve uma revolução muito grande, né, no meio gospel, que a Oficina G3 lançou o CD O Tempo, né? A Oficina G3 existe desde 1986, foi o ano que eu nasci. Mas aí em 2001 ali a MK contratou eles. A MK tinha uma projeção nacional muito grande, né? Sim, então qualquer banda que lançasse alguma coisa pela MK ia ficar conhecido no Brasil todo. E a Oficina G3 lança CD. A banda mais rock que existia na época era Novo Som. Nossa! Pra você ter ideia. Aí veio a Oficina G3, PG com cabelo vermelho. Aquela música mesmo, aquela do Herói? Naquela cruz o herói. Ah, isso aí é depois. É depois que o era mais pesada deles, entendeu? Na época a mais pesada do Novo Som, acho que era aquela música que até aquele guitarrista que faleceu, Sérgio Quinus, fazia um solo grandão. Oh Deus, eu queria tanto entender. O refrão é... Pô, agora não vou lembrar. Essa molecada não sabe quem é Novo Som, não, cara. Pô, muito bom. Pesquisa aí, Novo Som, Alex Gonzaga. Muito bom, ouçam. Muito bom. As composições muito boas, instrumental era legal. O Novo Som era o roupa nova gospel da época, isso né? Aí, mais ou menos. Era o estilo ali. Era o estilo, né? Parecido. Então a Oficina vem depois. Rafael chegou em 2003, né? 2003. A Oficina já estava lançando CD Humanos. Que foi mais pesado ainda. E aí, só uma pergunta, né? Por você ter ouvido essa música, né, de cara, ficado curioso, você já tinha essa inclinação, esse gosto musical pro rock, ou você, através da Oficina G3 ali... Pelo contrário, a primeira vez que eu vi... Porque rock antigamente era diabo, né? Tinha aquele rótulo, né? A igreja que eu fui criado foi a Assembleia de Deus tradicional mesmo, né, da minha mãe. Hoje até uma igreja tá mais contemporaneizada, vamos dizer assim, mas era uma igreja bem tradicional. Bem tradicional, bem rígida em relação a isso. A primeira vez que eu vi a capa do CD da Oficina G3, eu falei que todo mundo fala, tá doido, rapaz, né? Os caras são crentes não, rapaz, isso aí é coisa de crente nos caras, cabelo grandão, esquisito, brinco, cabelo vermelho, PG cheio de brinco. Era Novo Som, pô. Novo Som era tudo, tinha um padrão, né? Engraçado que eu não cheguei nem a ouvir muito Catedral, né? Que na época ainda era famoso o Catedral. Tava ali no auge, né? Do auge pro final ali, mais ou menos, né? Gente, Novo Som, Catedral, rapaz. Cara, a história... É muito bom ver essas coisas antigas aí. Tanto, por exemplo, se a gente for... Depois a gente vai falar disso, né? Mas se a gente for falar no rock não gospel, vamos dizer assim... O rock dos anos 80 é imortal, cara. Não tem como morrer. Aquelas bandas ali que fizeram sucesso naquela época ali, aquilo ali foi o auge também. Ficaram eternizadas, né? Não, e aquilo marca uma época que aquela geração estava vivendo, né? Marca uma geração, né? Sim, o movimento rock ali de romper aquelas tradições mesmo, né? Isso. Uma coisa assim meio... rebelde, mais algo, uma revolução, né? Entendi. Tanto que depois a gente vai falar, se aprofundar mais. Não, pode falar. Mas o rock, quando os caras começam a usar cabelo grandão, não sei o que, é porque os caras do jazz usavam terno e gravata, entendeu? Ou seja, era uma... Jazz é uma coisa refinada, requintada. O rock era coisa dos caras malucão mesmo, entendeu? Tipo assim, vão romper com essa tradição aí, a gente é livre para fazer o que quiser. E isso na igreja, na cultura cristã. Nesse ano que você está falando aí, eu tive o mesmo preconceito que eu não tenho, eu era adolescente. Para você ter ideia, quando você me apresentou Metal Nobre, eu fiquei bolado. Pô, heavy metal, os caras tudo de calça de couro, doideira. Qual é a música mesmo? Sou estrangeiro. Mensageiro. Sou mensageiro. Heavy metal mesmo que vê dele. Até a música de criancinha eles colocavam metal, né? 3 palavrinhas só. Bem pesadão. Falei, caraca, que legal. Então, assim, eu consegui me conectar. Entendeu? Eu falei assim, pô, existe um movimento, uma parada cristã, que tem conteúdo, tem música, tem letra,
dessa questão aqui de igreja, de Bíblia, eu, comecei a me achar, né? Aí a gente foi descobrindo umas coisas. A nossa fase ali também de adolescente, né? A gente meio que tá vivendo isso também, de descobrimento, né? Meio rebeldia também das coisas. Então a gente se identifica um pouco com esse estilo, né? O rock dentro hoje não, que hoje já, essas barreiras acho que já foram rompidas já em muitos lugares, não, né? Mas para muitas pessoas não, mas a grande maioria sim. Mas naquela época, oficina G3, não vou. Minha mãe mesmo falava, não ouve isso não é de Deus não, esses caras não são crentes não. Como é que o cara pode ser crente, usar brinco? Não tem como. Tinha um conflito, né? Um conflito. Eu acabei tendo esse preconceito também de início, né? Mas depois comecei a ouvir, como eu me interessei em aprender, aí já veio para um lado mais técnico, né? Que aí a gente já observava não só com aquela coisa de ser ouvinte, mas com a técnica do próprio instrumento, Entendi. né? Que eu falava, os caras tocam muito, mano. É difícil tirar essa música, então eu sempre gostei de desafio, né? Nessa coisa da música. E onde que foi o gatilho aí pra troca do violão pra guitarra? Onde que assim, você olhou guitarra? Porque... Cara, demorou um pouco. Tocou violão bastante, né? Eu lembro que na Central você tocou bastante violão. Eu comecei a aprender a tocar em 2001. Minha primeira guitarra eu comprei em 2007, em janeiro de 2007. Eu comecei na guitarra antes porque eu não tinha dinheiro para comprar guitarra mesmo. E qual foi a primeira guitarra, lembra? Você lembra? É a minha Tajima, que tá lá até hoje, que eu não tenho valor inestimável, não vendo, não troco, não negocio. Ele guarda. Não, e a guitarra não é porque foi a primeira guitarra, mas a guitarra é muito boa. A Tajima naquela série ali até 2008, estamos entrando em vários papos, né? Agora entrando no papo técnico agora de marca de instrumento. Tajima, paga nós, hein? Você que é músico, que entende de música, vai a aula aí, vai. Fala aí pra Tajima pagar nós pra botar Bota o hashtag. Botar no finalzinho. Bota o hashtag Tajima aí. Vou botar o link do site deles. Isso aí. Que inclusive a Tajima, desde lá de trás, endorça o Juninho Afran, né? Isso. Então, um cara desse que late aí... Só pra gente poder... Nosso público aqui que não entende muito, o que é endorse? Endorse é quando uma marca patrocina um determinado músico para só usar o instrumento daquela marca, entendeu? Entendeu, produção? Ou instrumento ou qualquer outra coisa, assim como o jogador de futebol, o esportista. Então, você que é empresário, quer endossar a gente aí? Pode endossar aí. Endossa podcast. Deixa de usar, irmão. Você que vende microfone. Ajuda a gente aí, pô. Ajuda aí. Eu uso aqui, falo a sua marca. Mas eu lembro dessa guitarra, eu lembro que você deu uma moral nela também, botou o captador. Isso aí é. E depois vem o vício de músico, né? Ficar fazendo customização nas coisas, né? Mas legal, eu lembro dessa transição sua de violão pra guitarra. Na igreja em si. Errava os solos, gente. Meu Deus do céu, Jorge, é ruimzinho pra caramba, hein? Nessa época aí. Até hoje, né? Entendeu? Aquela época errava porque não sabia, hoje erra porque esquece mesmo, entendeu? Vai ficando velho. Tô brincando, gente. O João sempre foi muito excelente na parte instrumental, enjoado. Então, assim, imagina assim, a galera do Michel Louvor aí, cara, aí eu ali. A galera do Michel Louvor chegava, vamos pegar uma música tal. Você sabe o que eu vou falar, né? Aí chegava lá, ninguém tirava a música, João chegava com a música pronta, cravada, base, solo, sabia onde ia voltar. Saga. Isso acontece algum Michel Louvor hoje? Não, hoje não tem mais não, né? Sei lá, acho que não. Acho que não, hoje os músicos são muito compromissados, né? Chegam cada 100 igrejas, no máximo 99,9 acontece, no máximo. Isso aí, não, na CIB não. Eu lembro que você sucedeu Léo Led Zeppelin. Léo de Zeppelin, lá na Central. Léo botava uma xuxinha na guitarra para não fazer muito barulho e largava o aço, né? E ele ficou um tempão como guitarrista, depois, né, você foi chegando também para guitarrista. Inclusive aquele violãozinho verde que eu usei muito tempo. Tajima também. Né? Então, é porque na época... É o top, né? Nacional, hoje, né? Hoje a gente consegue até comprar um instrumento mais famoso, né? Porque tem a facilidade maior de você pagar parcelado, enfim. Mas na época era até mais difícil ainda, né? Então a Tajima ali das coisas nacionais era o melhor que a gente podia pagar, né? Custo-benefício, né? Custo-benefício e é bom, e de qualidade boa mesmo. Isso aí. E aí eu toquei violão muito tempo, né? Naquela nossa época de Ministério de Louvor. Foi aquele período todo ali. Até hoje eu gosto muito do violão, né? O violão embora todo mundo pense assim, não... Quem toca violão... O pessoal sempre me faz essa pergunta. Quem toca violão, toca guitarra? O que toca guitarra, toca violão? Quem toca guitarra, toca violão? A afinação é a mesma, as cordas são a mesma, mas a função daquele instrumento dentro da banda é totalmente diferente. A interpretação, a forma de tocar. Então... Cada um tem o seu lugar, né? Cada um tem o seu lugar e tem uma técnica apropriada para tocar cada um. Então...
Quando eu saí ali do violão, que eu consegui comprar a primeira guitarra ali, aí mergulhei na guitarra mesmo, porque a guitarra, ainda mais do tipo de música que a gente sempre gostou de ouvir, né? Que na época era toque no altar, oficina de 3, fruto sagrado, tudo muito técnico, os caras muito bom, então... E vou fazer uma pergunta para você, assim, seus estudos, assim, no ápice, você lembra quantas horas você estudava por dia, mais ou menos, assim? Quando você não tinha tempo para estudar, assim, hoje eu vou estudar técnica, essas paradas assim, bateu o máximo que eu conseguisse. O máximo de tempo que eu tinha disponível. Eu lembro que assim que eu me casei, eu falei com os caras da igreja, nessa época eu estava na Wesleyana, né, tinha ido para lá. Eu falei, gente, eu só vou vir na igreja domingo, porque eu vou estudar. Eu chegava do serviço, chegava do escritório, tomava banho e falava, me chama só pra gente jantar. Fechava a portinha do quarto e era, sei lá, 4 horas ali. Tá vendo, gente? A pessoa, eu já falei aqui já, até com o Thiago Vieira que veio aqui, eu falei, às vezes as pessoas têm até o dom, mas ela tem que ter perseverança, tem que ter dedicação para aperfeiçoar aquilo ali, para lapidar, né? Você recebe aquele dom ali, naquele diamante, né? E aí você precisa usar as ferramentas corretas, ter dedicação para você lapidar aquilo ali, para entregar excelência, né? O Leandro Carnal, ele usa assim, falar até um tom meio irônico, né? O Leandro Carnal costuma falar, né? Dom é o nome que as pessoas dão pro meu esforço, porque elas não querem se esforçar também, entendeu? Ou seja, você fala bem que você tem o dom. Eu falo, não, eu li, eu estudei. Mas claro que existe sim o dom, existe uma aptidão natural para desenvolver alguma área, né? Nosso cérebro tem isso. Tem pessoas que têm uma oratória já muito boa, assim, naturalmente. As pessoas já têm aquele dom de falar. Tem outras que exercitam, né? E vão aperfeiçoando. Eu tô nesse segundo aí. Difícil. Parabéns. Obrigado. Tá indo bem. A gente tem que admitir, né? Nossas limitações. David não concordou, mas a gente ele aprende. Tá em off ali, ninguém viu. A gente... Vai, produção, você não vai falando não? Fala alguma coisa aí. Tô aprendendo Tá aprendendo? Mas só ouvindo eu consigo tocar alguma coisa. Mas assim, o João sempre teve essa questão da excelência. Sempre admirei muito isso. Em alguns momentos, eu lembro que assim, no início, em alguns momentos eu até questionei. Não só de você, mas na forma geral. Pô, o pessoal tá meio chato pra caraca, troço perfeito, né? Só que depois eu fui começando, vai ficando velho, vai ficando mais... Seletivo, ficando menos... Vou falar que não, vai ficando menos burro. Você vai ficando mais maduro, né? Você vai entendendo realmente assim, poxa, a gente tá fazendo algo pro nosso Criador, né? Falando agora da música cristã, né? A gente está aqui, né? A gente crê que nós estamos ministrando para a igreja, nós somos ministros do Senhor, sacerdotes ali, abençoando a igreja, então a gente não pode fazer algo meia boca, né? Então, com o tempo eu vou aprendendo isso. Eu não vou chegar ali e vou pregar de qualquer jeito, eu não vou chegar ali e vou tocar de qualquer jeito. Isso não estou falando nem questão espiritual, que é algo que precisa ainda também estar bem alinhado, porque é altar, é responsabilidade. Mas estou falando assim, você se preparar, né? Você pegar aquilo ali e fazer, né? Hoje eu consegui, você sair, né? E assim, poxa, hoje eu dei o meu melhor, consegui entregar aquilo que realmente deu para entregar hoje. Então, assim, acho que isso eu aprendi muito com você em relação a isso. Porque geralmente o perfeccionista ele é taxado de chato. E né? Entendeu? De certa forma, é uma qualidade que, se você não equilibrar, se torna um defeito, né? Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas também, o que não é perfeccionista, que fala que o outro é chato, é relaxado. Tá entendendo? Faz de qualquer jeito. E isso é muito perigoso, principalmente dentro da música, né? Não consegue fazer um solo meia boca, né? Mas se você vai copiar alguém e tirar um solo, né? Tem que cravar o máximo ali, botar a sua interpretação, né? Mas você tem que fazer o troço direito, certeza, né? A Bíblia fala de sacrifício de louvor, né? Existem, sei lá, diversas interpretações para isso. Cada um vai interpretar. Existe o jeito certo, é claro, mas cada um pode interpretar como quiser. Mas eu vejo muito por esse lado, entendeu? O sacrifício de louvor é isso, é eu louvar a Deus através do sacrifício que eu tenho que fazer para entregar alguma coisa para Ele, entendeu? A própria palavra de Deus diz também, né? Maldito é quem fizer relaxadamente. Então, se Deus me confiou isso... Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça, né? Isso aí. Esse texto, né? Essa é a minha responsabilidade, vou fazer o melhor que eu puder. Mas eu não posso me esconder atrás do melhor que eu puder, entendeu? Entendi. Isso aqui foi o melhor que eu tinha. Não, se você se esforçar, você pode fazer ainda melhor.
é grande responsável por esse chatismo meu, né? Eu vou falar perfeccionismo não, para não criar esse chatismo. Vai criar um rótulo, né? Vai criar um rótulo, né? Olha lá, perfeccionista. Foi a Roberta, né? Eu já tinha isso, isso já é natural. Chata. A Roberta, que foi minha primeira líder de louvor, e é a minha líder eterna de louvor, né? Não tem nunca como ninguém substituir Roberta. Roberta me deu a base ali quando eu estava começando, ou seja, era uma criança ainda, né? Passando para adolescência, ainda não tinha noção nenhuma, maturidade nenhuma para nada, ainda mais para entender a responsabilidade de participar da música, participar da igreja. Foi ela que ensinou pra gente isso. Para Deus só tem duas opções: faz o melhor que você pode, ou então não faz nada. Nada que tiver no meio disso serve. Na minha boca não dá. Ou você não faz nada, ou você faz o melhor que você pode. Fazer mais ou menos não serve. E eu aprendi também, dentro disso que ela falou, também, a gente fez parte do Michel Louvor junto lá, né, na Central. Gente, eu toquei com o João, gente. Que isso, cara, que honra. Foi um prazer muito grande, gente. Rafael. Dentro desse melhor. Verdade. Gente, eu errava tanto, João só olhava assim pra mim, olhava pra mim. Banda junto, hein? Vamos chegar na banda, vamos chegar. Mas dentro desse melhor, eu acho que as pessoas às vezes deixam de ter, ou esquecem, ter prazer nesse melhor. Tá entendendo? Poxa, vira só uma responsabilidade chata, né? Isso aí. Uma cobrança. Vira um compromisso, uma responsabilidade. Não vira algo prazeroso, ministério, né? A gente faz parte de um ministério. No meu caso, por exemplo, eu sempre vi o prazer nessa responsabilidade. Por quê? Porque quem gosta de música, é o conselho que eu dou, quem gosta de música não pode gostar do resultado final, tem que gostar do processo. Boa. Porque para chegar a fazer um solo muito bem feito, eu tenho que passar muitas horas treinando aquilo. Para fazer uma vez no culto, eu vou repetir 50 vezes em casa, entendeu? Mais 10 no ensaio. Enquanto faz 10 no ensaio, tá certinho, chega na hora do culto, erra. Quando a gente é iniciante, aumenta ainda. O inimigo fica furioso. Doideira, né? Aí que a gente tô falando isso, aí que eu fico acontece isso comigo direto. Hoje em dia acontece mais que eu tenho treinado menos, né? Mas antigamente era música é repetição, né? Assim como você, Rafael crossfiteiro, né? O exercício ali tem muitos que no começo você é meio que desafiado. Cara, não vou conseguir não, isso mano. Aí, verdade. Mas depois de algumas repetições você, cara, consegui. Dá pra fazer isso aí. Porque você vai ensinando o seu corpo, né? A chegar naquele limite, né? Então aí... Pra música também é igual. Exatamente. Então eu sempre achei prazeroso essa perfeição. Por quê? Porque o treino para chegar naquele resultado eu sempre gostei muito, entendeu? Cara, tô chegando, ficou bom, vai ficar bom. E aí eu passava para um próximo mais difícil que eu pudesse. Qual videogame? É passando de fase. Esse camarada aqui, gente, ele me colocou para tocar música instrumental de guitarra no casamento dele. Isso aí. E ainda teve um pior, que foi o Thiago, mais conhecido como Bicudo, nosso amigo. Eu toquei 3 músicas instrumentais no casamento dele. De Rafael foi só uma. Foi só uma. O de Thiago já foi 3. Na moral, dá uma palhinha de novo aí na música. Pô, cara, agora você lembrou nunca. John Timmons, pô. Você nem fala o nome do cara. Timmons. Electric Gypsy. Quem quiser ver qual música. Pesquisa aí. No meu casamento tocou essa música aqui, ó. Gente, mas no violão é difícil, né, gente? Não, dá só. Enfim, gente, o violão fica um pouco ruim de tocar, né? É porque a função é da guitarra. O violão não tem a regulagem apropriada, né? Pra tocar. Não tem aqueles efeitos que te enganam pra caramba. A corda é mais fina. Não tem aquele pedal que a gente pisa pra tocar, pra gente dublar, entendeu? Isso aí. Violão, rapaz, tem uma macetada danada nesse negócio de guitarra, rapaz. Isso aí... Você acha por que Luan tem mais pedal do que eu? Quanto menos o cara toca, ele tem que ter mais coisa, isso aí. Com a mochila desse tamanho aqui. Pô, os caras... Desculpa, Luan, é brincadeira. Aí os caras gastam... Não, o guitarrista gasta um dinheiro forte também, né? O guitarrista... O que não gasta dinheiro é baixista, né? Chega ali, botou a corda, que é uma vez só. Não vai falar que eu arrebentei a corda do baixo não, hein? Gente, eu consegui arrebentar uma corda de baixo afinando baixo, tá, gente? Ó, coisas que acontecem com músicos, né? Então, gente, ele colocou pra tocar música instrumental. Agora pensa, no casamento, tá sendo filmado, é o momento mais especial para aquelas 2 pessoas e você tá tocando uma música que ninguém tá cantando. Música instrumental é isso, tá? Não tem ninguém cantando, não. A música inteira é um solo de guitarra. Então, a responsa, né?
Ficou muito bom. Aquele casamento seu, por exemplo, tem um vídeo lá no meu YouTube até hoje do meu ensaio. Caramba, tem. Tem um vídeo, deve ter ali... Pô, tem quantos anos isso? 10 anos, pô. 10 anos. Fazer 11 anos esse ano. Procura lá, eu tenho um vídeo da época que eu tava ensaiando. Eu acho que né? Eu não sei agora quantos anos que tem aquele vídeo lá. Pode ser que tenha sido feito depois, mas foi depois disso, né? Eu aprendi a partir daquela oportunidade ali de... Viu, gente? Deu uma oportunidade pra ele. Casamento. E, assim, a carreira dele, assim, evoluiu, alavancou depois depois do meu casamento. Vários endorses. Mas a gente falou, assim, um pouquinho do rock, né? E a gente pegou uma época... do início ali do Toque no Altar, um pouquinho Diante do Trono, tava Diante do Trono, mas principalmente Toque no Altar, Ministério Nova Jerusalém, não lembro agora. Tinha uma galera, era essa vibe aí. Tinha uma galera ali, né? E assim, e saiu um pouco daquela situação do Toque no Altar, e as igrejas antigamente, né, aí tradicionais, daquela questão de coral, né, muito coro, música, harpa cristã, e começou a entrar ministério de louvor. Aí exigia mais instrumentos, né? Essa grande mudança foi a partir das comunidades, né? E comunidade da Zona Sul, isso aí. Que aí teve aquela música Eu Quero é Deus, acho que foi a explosão, uma grande mudança, né? Isso ali aí. Que foi o 360 nessa coisa da música gospel. Começou, né, a dar mais a ênfase na instrumental, a música gospel, evangélica, na época era aquela coisa mais comedida, né? Não tinha uma expressão mais popular assim na música, era aquela letra bíblica. Sim. Aí o cara vem e fala, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Foi aí que houve essa mudança. É verdade. Uma revolução, né? Pouco tempo depois vem os roqueiros gravar música cristã, né? Então, ali tava tendo um choque de culturas ali. Foi o início dos anos 2000 ali foi a grande mudança mesmo, né? Que aí as gravadoras começaram a dar oportunidade, né? Sim, começaram a ver um nicho ali nisso aí, né? As igrejas mais tradicionais começaram a liberar bateria, que não tinha bateria, entendeu? Bater palma era pecado, bateria era do diabo, guitarra então... mas dependendo do baterista... deixa quieto. Mas é por que eu estou falando isso com você? Porque... O que eu pensei nessa pergunta aqui? Que a Bíblia vai dizer que toda raça... toda língua, toda tribo, né? Todo o universo, né? Toda a população, tudo tem fôlego, louve ao Senhor. Qual é o padrão? Né? Eu estava pensando assim, poxa, o Ministério Louvor, a música cristã, ela tem um padrão, estilo musical, que é o correto, ou que, esse não é correto, então qual que é? Porque a gente fica meio perdido em relação a isso. E eu vou citar aqui o Marcos Teles, pode pesquisar aí, muito bom, Coletivo Candeeiro. Ele é lá do Nordeste e ele questiona essa questão, por que a gente não usa a musicalidade brasileira para fazer os louvores? Não usa e sempre a gente importa um modelo. Com certeza. Seja americano, né, ou seja europeu. Mas assim... louvor, música, né? Do Brasil, da Oceania, né? Veio do Hilson, né? Hilson é da Austrália, né? Tem um padrão, assim, tudo cabe dentro de um contexto, né, que seja bíblico, por exemplo, uma música congregacional. As pessoas têm, né? O que é uma música congregacional? O que é você vai apertar uma oficina G3 para fazer Ministério Louvor, para tocar música no louvor, numa igreja? Não rola. Então, assim, quais são esses limites, né, esses parâmetros, né, que a gente tem que colocar para que a gente não seja crítico? Por exemplo, caramba, os caras estão tocando pagode. Pô, o nome já diz, a piada tá, pagode. Entendeu? Mas pode ser por que não pode ser um forró? Entendeu? Existe ainda um preconceito, né, em alguns ritmos musicais brasileiros, né, e eu estava pensando muito nisso, ouvindo o Marcos Teles falando sobre essa questão. Aí, como você é músico, né, e trabalha com isso, e é um pouco mais da questão do rock, existe um padrão? Qual seria esse padrão? Me ajuda a pensar nisso aí. É muito difícil, né, a gente padronizar as coisas, né? Até porque Deus não faz a gente com um padrão só. Cada pessoa tem uma forma de ver jeito, né? Um DNA, né? Se nós três aqui, se a gente olhar pela janela e perguntar para cada um, o que você está vendo lá fora? A gente vai olhar para o mesmo lugar, mas talvez os três descrevam coisas diferentes. Entendeu? Eu estou vendo carro, eu estou vendo a lâmpada ali, eu estou vendo uma pessoa passando na rua.
cada pessoa tem uma ótica diferente de ver o mundo, né? De perceber o mundo, as coisas ao redor delas. Então a música é algo que tem tudo a ver com as nossas emoções, né? Fica só mais um pouquinho pra cá, isso. A música tem tudo a ver com as nossas emoções. Então é muito difícil você dizer pra pessoa o que ela tem que sentir. Entendi. Tem muito pessoas pessoal, que se né? emocionam ouvindo pagode. O David aqui é fã aqui do... Pá, você do tocou um pagode gente, aí, ele quase igual chorou. a gente falou, entendeu? É doideira, doideira. Não, mas assim, é muito pessoal, né? Muito pessoal, assim. A sua pergunta pode ser interpretada de duas formas, né? Em relação à igreja e em relação a pessoalmente, pessoa. é o que você gosta de ouvir. Eu tenho a ciência hoje, com a maturidade do tempo já de música, nem tudo que eu gosto de ouvir, ou pouca parte do que eu gosto de ouvir, é para se tocar na igreja. Quase nada, na verdade, né, João? Entendeu? E tipo assim, muitas pessoas não têm essa noção. Uhum. Elas confundem isso. Tem muitas músicas que eu gosto de ouvir, mas se eu quisesse tocar, teria que ter uma banda daquilo, ou teria que ter um local apropriado, porque na igreja você tem criança, você tem jovens, adolescentes, idosos. Uhum. É muito amplo. Então, é claro que tem sempre que se buscar algo que abranja todo mundo, que seja assim, compreensível para todo mundo, né? Sim, uhum. Talvez se eu tocar oficina G3 na igreja, muita gente vai gostar, mas muita gente não vai nem entender o que eu estou fazendo. Entendi. Até porque a técnica, por exemplo, o rock é muito entendido pela técnica, assim, né? Uma música muito técnica, mas para quem não entende de música, a técnica não faz diferença para ele. Você viu o arpejo que eu fiz na hora do solo? O que você fez? O que é arpejo? Você está falando em línguas, irmão. Entendi. Isso aí é o que? É um texto da Bíblia que você está falando. Entendi. Esse padrão, não tem como colocar padrão, porque o Brasil, por exemplo, é um país muito grande. A cultura nossa do Sudeste aqui, meu irmão mora lá no Nordeste. Sim. Não tem nada a ver com o que eles falam. O jeito de falar, o jeito de andar, a música que se ouve. Por que eu tô falando? O Marco Teles, cara, ele foi num podcast, aí falaram pra ele assim, ele desabafando lá, falando assim, pô, os caras ouvindo a minha música e falam assim, cara, o que você tá fazendo lá no Nordeste, cara? Vem pro Sudeste. Aqui você vai, aqui é o... Né, São Paulo é a capital da música e tal, gravador. Ele falou, não, cara, eu tô bem lá, cara. E eu quero cantar com o meu sotaque. Ele fala assim, eu quero cantar com o meu sotaque nordestino. E minha música vai ser assim. E tô feliz com isso. Por que eu tô falando isso? Porque também a gente, às vezes, né, tem a questão também do tempo, da cultura atual. Né? Influencia também as músicas, o Ministério do Louvor, né? Com certeza. Né? Você falou o tempo das comunidades, aí teve tempo das músicas mais pegadas, que aí entra o Fernandinho. Fernandinho deu uma revolução. Fernandinho já deu uma cara mais rock pro louvor da igreja, né? O Fernandinho chegou. Pra quem não sabe, pessoal, o Fernandinho tem muitas músicas mais pesadas que a Oficina G3, se você reparar. É verdade. Mil Cairão. Bem pesado. Como é que é aquela Dançar na Chuva? Dançar na Chuva. Sua música é bem pesada, com afinação bem pesada, técnico, né? Bem técnico. Então, bem mas ele conseguiu fazer de uma forma que fosse compreendido pelo pessoal da igreja. Tanto a questão de letra, melodia, que as pessoas se identificassem. Então, eu colocaria também aí, nessa questão do padrão, a questão da letra. Que é principalmente para dentro de uma congregação, né? Porque dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, tem ali todo tipo de público ali, né? Inclusive não crente. Sim. Entendeu? Os visitantes. Então, a música, ela é uma mensagem. A música é uma pregação. É uma pregação cantada, né? É uma pregação musical. Então, a letra é fundamental nisso aí, para essa compreensão. Por isso que quando a gente fala música congregacionais, tem essa questão. Por isso que muitas pessoas antigas, né, os mais tradicionais, mais velhos, são muito arraigados ainda nessa questão do hino do cantor. Porque, pô, você para ler ali as letras do hino do cantor, ou da harpa cristã. Caraca, são letras profundas, cara. Para assim, caramba, um cara escreveu isso aqui, que palavra, nunca vi na vida isso aqui, vou lá no dicionário ver o que está escrito aqui. Então tinha esse conteúdo. E aí, depois que entrou a questão do Ministério do Louvor, né, é como se tem que agora fazer esse padrão de música, de instrumental, mas tem que ter conteúdo. Aí a gente esbarra numa parte que tem que ser relevante na análise, né, que é a questão de mercado. Infelizmente nós somos influenciados por televisão, por rádio, e existe um estudo das gravadoras do que naquele momento é bem aceito pela grande parte das pessoas. Então, como a gente vive hoje a época do worship, até quem não era teve que se adaptar. Aline Barros, até o Fernandinho mesmo fez algumas coisas. Sim. Por quê? Porque o mercado está levando para aquele lado ali. Acaba que
aquilo ali vira um produto a ser vendido. Vira um padrão. Vira um padrão. Vira um padrão. A gente não percebe, mas a gente é influenciado pelas rádios, pelas gravadoras. Eles Sim. estudam o público. A gente acha, não, tá na época do worship. Isso aí foi pensado. É intencional, né? É intencional, isso foi pensado. São a pequena parcela de pessoas, aquelas que buscam por si próprias. Não, eu gosto de ouvir isso daqui. Hoje eu tenho Spotify, YouTube, eu ouço isso aqui. A grande maioria ouve rádio. Não, engraçado Até que interessante, sai uma música e aí bomba, né? Vamos dizer assim, uma música cristã, aí que você vai ver toda a igreja canta aquela música. É também um padrão. A gente não percebe, mas é E às vezes a pessoa fala assim, caramba, já tá tocando em um monte de igreja aqui, não toca ainda. Vamos pegar, pessoal. A gente tem que... Teve que tocar essa Você já está fazendo cover. Teve uma música. Hoje em dia, quando pede pra tocar música na igreja, tem que falar assim, me manda a música que você quer tocar, porque se botar o nome no YouTube vai aparecer 20 Isso diferentes. aí. Qual é a versão? Música, 20 Qual é a versões versão? diferentes. Qual é a versão? É. Mas teve uma situação aqui na igreja aqui, de uma música, não vou falar agora qual é a música. Produção, tô falando próximo aqui, eu tô longe, tá Tá bom legal. aí o áudio? Tá bom, tá bom. Desculpa aí, pessoal, eu não Tá acostumado, tenho né? talento pra microfone não, o negócio fica atrás da guitarra. Aí trouxeram a música pra tocar e aí a gente falou assim, pô, cara, ó, a música instrumental é maneiro, pá, muito show, comunica legal, mas a letra, tem uma parada aqui na letra aqui que, entendeu? Então a gente precisa ter esse crivo, Claro, com porque, certeza. pô, cara, se a gente for música tá ensinando alguma se coisa, a gente né, for pras tocar qualquer a música pelo padrão de qualidade de técnica, de instrumental, tem muita música top. Mas a se você gente for parar pra pensar, andam juntos, né? se você for analisar o que você está falando por outro ângulo, pergunta para uma pessoa qual a música que tocou hoje no louvor e pergunta para a pessoa qual foi o texto que leu na pregação. A chance é muito maior dela lembrar da música. Ah, verdade. Ou seja, então a música é uma mensagem que vai ficar muito mais forte na mente da pessoa. A pessoa vai gravar. Vamos dizer que você pregou no mesmo tema da música, a música estava errada e você correto. Eles vão aprender errado com a música. Porque a música fica na cabeça, né? Ela é feita pra gente lembrar e ficar ali repetindo. E toca muito no emocional, né? Sim, por causa da melodia em si, né? Então é muito importante olhar essa coisa da teologia ali que é muito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, sim, falar de baixinho aqui para ninguém ouvir. A worship, as músicas são assim intencionais para isso também, nessa questão emocional? Com certeza, se não chorar. Não então toca um worship pra gente aí, como é que seria um worship? Como é que seria um worship? É tom menor? Sempre tem que ser tom menor. Ó, gente, não tô falando besteira não, viu, gente? Tô entendendo um pouquinho ainda de música ainda, gente. Sempre tem que ser tom menor. Toca uma música então, worship então. Deixa eu lembrar. Vocês tocam, vou tocar uma que vocês tocam na Cívica, não? Não, aqui a gente toca worship não, pô. Não? Que é só raiz. Que é só eles harpa. Deixa eu ver. Lembrar aqui. Tentar lembrar aqui, gente. Worship tem que ser assim, não pode fazer o acorde todo não, tá, gente? Senão vocês estão fora do padrão. Não pode ser, ó. Não, de jeito nenhum, tem que ser assim, ó. Sabia que ele ia falar isso. Repetido do início ao fim, né? Já tá chegando a lágrima aí, deu vontade de chorar? Ô, vai, mais um cadinho. Tem que- Toca mais. Se você voltar de novo, eu choro. Errei, desculpa. Essa daqui que o cara coloca o sol do Slash no sol lá no Instagram. Eu tenho um Deus. E desculpa, eu fiz o acorde todo. Que não vai deixar essa luta me matar. Ah, mas isso aí é um chipzinho legal, isso aí é legal. Eu pensei que você ia cantar casa, pô. Não, esse daqui é um chip que tem até mais letra. Rapaz, esse cara é um gênio. Os caras Ele falou assim, cara, eu gosto de fazer música com muita letra. Só que não tá na época do worship. Eu vou cantar música com muita letra, mas com um jeito de worship. Mas é porque essa daqui foi a que eu lembrei. Qual que você quer? Fala aí que eu... Tem uma aí da casa. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua. Pô, essa aí é padrão. Essa aí é... Você vem... Essa, né? Essa aí até eu toco, cara. 3 notas, né? Para, puxa o coro, puxa aí. Pô, gente, vai. O pessoal vai dar like nesse troço não, cara. Eu cantar. Canta aí, só que me ajuda aí. Já que eu não canto, a gente passa vergonha junto. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Você falou, eu confundi, porque tem outra que é casa também, né?
Não, aí é morada. Morada não mexe em morada, não. Morada é você mora. Essa que você tá rolando. Essa só 3 notas. Então, segurei. Então, aí vai tocar umas 355 vezes a mesma parada, entendeu? Então, assim, é uma crítica construtiva. Eu sei que é momento e é um padrão dessa geração. Tá atrapalhando aqui o violão? Não, pra ficar. É um jeito mais inclusivo, quem não sabe fazer muito acorde, muita nota, fica mais Cara, fácil, vou né? falar que... Isso que eu ia falar, pro músico, como é que é? É um ponto muito positivo esse do worship, para quem é, vamos dizer assim, um atrativo muito grande para quem tá aprendendo, começando. Que na época que a gente começou lá, eu lembro que não tinha YouTube ainda. YouTube começou, sei lá, David, foi mais ou menos o quê? 2008? 2008 para 2010, né? Foi essa. O primeiro CD do Toque no Altar foi... Fala no microfone de produção. O primeiro CD ali, o Toque no Altar, se não me engano, foi 2004, por aí. Uhum. Não tinha YouTube, não tinha Cifra Clube. Aí tu tira uma música dessa sem saber tocar nada ainda. Meu melhor a ti eu darei, os donos de nada sou. Não importa com amanhã, se o futuro é somente. Essa aí eu nem lembro. Nem David lembra disso aí, cara. Não conheço. Toque no altar. Cara, 7 isso vezes Toque no mais. altar, eu lembro. Essa música eu Toque no lembro altar. que eu demorei uns 3 dias pra descobrir um acorde dela, porque não tinha quem me ensinasse e eu também não sabia. Não, Era e- tudo de ouvido. Mas naquela época tinha revistinha, né? Que vendia Não, na- mas não tinha música gospel. Na revistinha tinha, ó, a música que eu aprendi na revistinha. Fala aí, João, mostra aí. Vida de gado. Isso aí tinha. Era o que tinha na revista. Tinha Roberto Carlos. Lembra a música do Roberto Carlos? Caramba, é. Não, essa não. Aquela mais romântica do Roberto Carlos. Agora não. Eu tenho tanto. Deixa eu ver o tom aqui. Esse tom tá bom pra mim, não. Vou tocar no tom que Rafael cantou ali. Canta aí, canta aí, Rafael, pra pegar o tom. Meu Deus do céu, que fase que tá esse podcast, hein? Eu dando tom pra João. Tenho tanto Pra lhe falar, Olha o nível da mas com palavras. Jaque, não sei dizer I love you, como é grande o meu amor. Fala de amor, pô. Deus é Por amor. você. Dá pra tocar na igreja, louvor. Mas assim. Era o que tinha na revistinha dele. Era assim, Caraca. Skunk, Não, Paralamas. porque depois entrou o Cifras Clube, né? Cifras Clube que ajudou a galera. Eu usei Por muito. incrível que pareça, quando a gente mais precisou, que era quando as músicas eram mais difíceis, não tinha. Hoje que a música tem 3 notas, o cara, se não olhar no Cifra Clube, ele não consegue tocar as 3 notas, entendeu? Mas nesse quesito aí, eu acho que é positivo pra quem inicia, que é a parte mais difícil da música, né? Tocar, Onde né? Conseguir tocar, né? você conseguir tocar alguma coisa pra você falar, caramba, eu consigo, vou Entendi. continuar. O worship é positivo. O problema é esse, você não parar naquilo ali, né? Tem que continuar, né? Isso Tem aí. avançar, né? viciado só naquilo, né? Mas pra músico que já toca mais tempo, que quer ser desafiado a tocar algo um pouco mais difícil, não é positivo, né? Entendi. E o worship ainda trouxe pra gente que é guitarrista, né, Luan? Aí Trouxe fala a- pra Thiago Vieira também, que tá te ouvindo aí. Pra Thiago, né, Thiaguinho? Teve uma parte pior, né, no worship, que foi... Você tem que tocar 3 acordes, mas tem que ter 10 mil reais de pedal pra fazer aquele som lá. Isso é triste. É 3 notas feitas de Fender com pedal Strymon de Desse 3, tamanho. 4 mil reais. E aí você toca a música, aí você faz 3 notas e não tem só. E outra observação também, cara, que o worship tirou as músicas, não tem mais solos. Antigamente, Não pois- é a proposta mesmo, né? Porque antigamente nos instrumentais, pô, tinha aquele solo de guitarra ali e era show de bola. Ah, mas como tu falou aquela hora, a gente não pode generalizar nada. Assim como lá no início falava, cara, esses caras da oficina aí não é de Não. Deus, não. É. Da mesma forma, a gente não pode crucificar o worship. Sim, Ele é bênção se for usado no momento correto. Sim, O problema sim. é que as pessoas colocaram ele para todos os momentos. É isso aí. Tipo assim, isso daqui é o padrão de hoje em dia e tem que ser tudo É. nesse padrão. Por exemplo, ó, na nossa época, Michel Louvor, você vai lembrar, a gente tinha, vamos tocar uma música de celebração É. para começar o culto, né?
Pra poder, né? Música pra cima. Pra cima, acordar o cara, né? Tal, aquela música, né? Vamos lá pra dar aquele sacode na igreja, né? Olho de alegria. Isso aí, tipo isso aí. Aí hoje vai tocar a primeira música, já canta uma música Isso aí, tem que o que cara ser. já chega pra baixo. Não tô falando, aí é uma crítica construtiva, não tô falando que não é de Deus, que não é, que tem que ser tirado, não. É o que eu falo pra você, é cultural, cara. É o momento disso. Entendeu? Certeza. Então, isso aí tá indo nessa vibe aí. Como a gente já é mais antigo, já conhece outros processos, né, que muitas vezes essa molecada nova não passou, então a gente consegue olhar, consegue separar, a verdade é essa. O olhar crítico e também entender que é espiritual, que é parte da igreja, que abençoa, entendeu? Então a gente precisa ter essa... Quem quiser ver também, tem um podcast muito legal chamado Amplifica, né? Que é do Rafael Bittencourt, não é evangélico, tá, pessoal? Já vou explicar pra ninguém chegar lá e não ter escandalizar nenhum susto. nela. É de música, é um podcast sobre música. Sim. Ele é o guitarrista do Angra, ele recebe música, guitarrista, compositor, cantor, de tudo quanto é estilo, funkeiro, roqueiro, qualquer tipo de música. E o Rafael Bittencourt fala um negócio muito legal que tem um pouco a ver com isso, né? Essa geração de hoje também tá vivendo essa época do worship. A gente às vezes fica, pô, cara, você tinha que ver na minha época. Só que pra gente existe uma memória afetiva daquilo, entendeu? Sim, foi um momento da nossa vida que a gente viveu, que a gente passou experiências ali. A música, ela tem esse poder. Quando tu lembra de uma música, às vezes tu acha só que é a música, mas tu lembra da situação, pô, cara, o que você viveu. Você falou aí do meu pessoa, casamento. Você falou do meu casamento, pô. Lembrei do meu casamento na hora, quando você falou da música. Você tocou a música aí. A música tem isso, né? Ela não. Quando você lembra de uma música, às vezes ela vai te levar num momento da sua vida ali que você viveu. Então tem muito disso também, né? Talvez na nossa época que a gente começou a ouvir Toque no Altar, Oficina, quem era mais velho que a gente também pensou a mesma coisa que a gente pensa do worship hoje. É verdade. Esses moleques são doidos, rapaz. A música boa aquela que eu ouvia lá como é que é o nome daqueles caras lá? Acho que é Marco Aurélio. Isso aí. Grupo Logos. Poxa, isso que era música boa, esse rock aí, rock é do diabo. Toda transição, né? Ela vai gerar essas questões, né? Esses conflitos. Choque de gerações também, né? De cultura. E a música tem muito isso. A gente lembra, por exemplo, eu lembro da Oficina, eu lembro da minha adolescência. Adolescência é uma época muito boa ali, que você não tem muito compromisso, Eu vou dar um exemplo maneiro. Por exemplo, um adolescente hoje, né, que escutou essa música, a gente falou, essa casa, daqui a 20 anos, ele vai lembrar dessa música assim, pô, foi a música que eu me converti. Pô, exatamente. Tocou na minha conversão, entendeu? Não tem como dar um valor, é um valor inestimável, né? O valor para cada pessoa, como eu falei, como ela percebe o mundo, né? Que aquela música vai representar algo para ela. Não, assim, a música, cara, a arte, né, em si, né, é algo muito poderoso, algo assim, é de Deus, né, cara? Transcende. Né, nosso entendimento mesmo. Você vê, pô, música você citou Roberto Carlos, música de 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, cara. Hoje a música, o Roberto Carlos ganha dinheiro hoje sem gravar nada novo. Há quantos anos que não grava? Toca pode pegar uma rádio aí, não vou falar de um cantor que não é gospel, mas não é gospel, tá vendo? A gente até fala assim, isso aí, gente, música é música, tá? Música, isso aí. Música boa e música ruim, é só isso que existe. Mas se tu pegar qualquer álbum do Michael Jackson de 70 e pouco aí, colocar pra tocar, cara, o Thriller é de qual ano? 80 e... 80 é alguma coisa. 85, por aí. Acho que é a meia idade quase. Deve ser por aí, né? Cara, pode botar pra tocar qualquer lugar aí pra ver se todo mundo não vai curtir ouvir ainda o negócio. É verdade. É atemporal. Pra gente que curte rock, sei lá, coloca Guns N' Roses aí. Sweet Child O' Mine, ou... como é que é? November... rock, quando era adolescente, eu via muito Guns. Pô, November Rain, coloca aí quando pra tocar, cara. Lá no CrossFit, quando toca Guns N' Roses lá, meu irmão, dá um gás. Não, é porque isso é a memória afetiva. É isso aí. Entendeu? Isso é legal e a música tem esse poder. E usando essa arte ainda mais para adorar, né, engrandecer o Criador de toda a arte, né? Porque Deus é um artista, né? A criação tá aí, a gente, né, pode desfrutar, né? A música eu costumo pensar assim que é como se Deus falasse, eu vou deixar para vocês um pouquinho do céu para vocês saberem como é que é bom. Vou deixar alguma coisa aqui na terra pra vocês saberem como é que isso é bom. Vou deixar a música pra vocês. Muito bom, né? Porque não tem como explicar a música. Assim, o jeito que a música emociona a gente, né? Para pra pensar, gente. Não são 7 notas musicais, tá? São 12 notas. A música ocidental tem 12 notas, né? Porque tem os acidentes, que é Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. A gente só conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Só que Dó é uma nota, Dó sustenido é outra. Então, se for contar, são 12. Cara,
quantas músicas foram feitas com 12 notas? Com combinações diferentes Doideira. dessas notas, né? Formar os acordes. Cara, é infindável. Vai continuar fazendo e não acaba. Como que se explica isso? E é universal, né, cara? Universal. É uma linguagem universal. Universal. Você fala assim, o inglês hoje é uma língua, né, mundial. Aí você vai pra música, né? O cara que toca um dó aqui, o cara lá do outro lado do mundo. Não só a questão do som é universal, mas a escrita também. A partitura que você lê aqui é a partitura que você lê em qualquer lugar do mundo, entendeu? Não existe partitura em inglês. Uhum. Partitura é partitura, a mesma interpretação para qualquer lugar. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O cara é fera, gente. O cara é fera demais. Depois você procura lá no YouTube, lá, João Sanfer e... Tem muita coisa não, porque... Tem um solo dele de guitarra lá no Instagram dele, lá, top demais. Depois você procura lá, João Sanfer. João Luiz Sanfer. João Luiz Sanfer, Luiz com S. Isso aí, João Luiz com F. Com F não, com S. Com S. Com S. Pensando agora nessa questão de arte, né? A gente falou um pouquinho, começou a falar sobre isso. A gente, dentro da música, dentro da arte de uma forma geral, né? O cristianismo, ele, durante muito tempo, ele foi a religião que mais evidenciou, vamos dizer assim, a arte. Os pintores, né? Os escritores, né? Quando a gente fala arte, né? A gente limita muito, né? Eu sou um artista. Você faz o quê? Eu toco, eu sou músico. Cantor. Né? O artista ficou muito, principalmente dentro do nosso meio, né? E eu fui uma vez no culto lá na igreja da cidade, no ano passado, numa conferência, e no meio da celebração, cara, tinha uma menina fazendo um quadro na hora, pintando mesmo. Ela ficava sentada e ia olhando assim os movimentos, ia fazendo, criando ali na hora. Eu falei, cara, que maneiro, cara. Sim, a forma que você falou, né? A arte, ela transcende. E a gente tem a inspiração do artista, né? Que é o próprio Senhor. Você tem sentido falta isso na igreja, de forma geral? Sem dúvida, né? A questão da arte, né? Na nossa, a gente ficou muito mecanizado. Na época que a gente é adolescente, uma coisa bem simples, né? Que hoje em dia não existe mais. Existia lá um grupo de dança. De menina, coreografia. De rapaz, coreografia. Nem dança não existe mais. Pô, na Central tinha grupo do... Que é uma arte mais... Backstreet Boys. Backstreet Boys. Que a gente... o jeito que o apelido carinhoso que a gente deu pra eles. God Boys. Eu não lembro o nome. Era God Boys, né? God Boys, acho que God Boys. God Boys. Mais conhecido internamente como Backstreet Boys. Meu Deus do céu. E era muito maneiro, a gente ia, né? Tinha as festas, né? E dançava. Porque se você for parar pra pensar, dentro da igreja tem muitos tipos de pessoa. Nem todo mundo vai ter aptidão pra música. Sim. E quem não tem vai fazer o quê? Vai só assistir o culto? E às vezes aquela pessoa tem A pessoa tem um talento, uma arte dentro dela, né? Sem dúvida. Por exemplo, aqui na igreja, não sei se Deus vai lembrar, tinha uma irmã aqui, agora eu esqueci o nome dela, cara, que ela gostava de citar poemas. E aí o pastor sempre dava oportunidade para ela vinha e tinha poemas, Ela escrevia próprios mesmo, autorais, a palavra. Autoral mesmo. E ela ali, chegava ali e falava, lindo demais. Como que me edificava aquilo ali. Eu falei assim, caramba, tá vendo? Existe a Multiforme, graça, né? A Multiforme... O livro de Salmos é um livro de poemas e canções. Né? Vou pensar assim, né? É como se pegasse ali os poemas de Davi, a música que ele escrevia e deixou ali um catálogo ali pra gente... Vou falar em escrever? Pega o violão aí que você vai cantar uma música pra gente aí. Jesus, não faz eu cantar não. Cantação, não sei se se o áudio tá bom pra vocês aí, gente, ó. A gente tá... Gente, desculpa aí que ele pediu pra cantar, tá, gente? João não canta. João... esse não foi um talento que Deus não me deu. João, gente, se vocês não sabem, João é compositor. Tem muita música. Estourando o áudio aí do cabo aqui não, né? Que às vezes eu encosto ele aqui embaixo. Não, tá tranquilo. O João é compositor, tem várias músicas aí. Algumas pessoas já gravaram, né? Músicas do João, né? Aí a Kênia gravou algumas músicas do João. A gente toca algumas músicas que o João escreveu no Ministério do Louvor, tocou na Central, toca aqui hoje. Toca em algumas igrejas. Muito interessante, né, essa parte, porque parece que também se ficou pra trás, cara. Tá entendendo? Hoje tá uma nostalgia danada aqui, cara. Esse movimento worship, não falando mal, a gente tá citando muito aqui, né? Mas sim, eu fui mais crítico no início. Sim. Hoje me adapto melhor. Virou chipeiro. Comprei pedal de reverb, virou chipeiro. Em homenagem aos meus amigos guitarristas aí que
curtem rock and roll, desculpa, mas comprou. o worship é bem mais fácil, gente. Não tem que ficar horas e horas lá treinando, então senão podemos vencer. Calma, já segura. Vai. Mas o worship dentro do contexto certo é muito bom, entendeu? Assim. Então, mas o movimento worship trouxe um pouco disso, né? Que é importado. O que faz sucesso lá, vamos fazer a versão e tocar aqui, mas é verdade. As músicas novas, de certa forma, pararam de ser compostas, né? Porque dá mais view você fazer uma coisa que já tá conhecida. Já tá pronto, né? Eu reparei que esses worships conseguem atrair um público, talvez até não cristão, com uma música que não for um worship, não consegue atrair aquela repetição, aquela melodia. Assim, cantando se mais. A gente for ver ali o algoritmo do worship ali, é algo muito facilmente compreensível, entendeu? São poucos acordes, a letra é curtinha, repete muito, é meio que um algoritmo para ficar na sua cabeça mesmo, Isso aí. Tipo aquelas músicas da Bahia que faz sucesso no carnaval, essas coisas, o refrão. Canta uma vez a estrofe, quando chega no refrão é 625 vezes, pra ficar na sua cabeça. O que eu falei pra você, é algo intencional mesmo. É feito de propósito, sem propósito dúvida. mesmo, tem uma intenção. Mas nesse contexto que a gente tá falando, atrapalhou um pouco nisso, na questão da composição, né? Por exemplo, quando eu conheci o Projeto Sola, fiquei assim, que isso, cara? Calma aí, rapaz, tem um negócio diferente aqui. Os caras são muito bons. E depois que entrou o Spotify, ajudou muito. O Spotify, eu não sei você, mas eu sempre boto ali, tento procurar alguma coisa nova para ouvir. Agora tô na vibe do Coletivo Candeeiro, que são vários artistas nordestinos que eles se juntaram e fazem o seguinte: tem um mercado gospel cristão lá pro lado sul, sudeste lá, mas vamos fazer o nosso aqui, nossa vibe aqui, nosso universo estilo paralelo ali. E aqui, se chamar a gente para cantar lá, a gente vai cantar também, mas a gente não vai deixar a nossa essência. A nossa essência é a seguinte: música só autoral, não copio música de ninguém, é só autoral e no nosso linguajar. Então vai usar nosso sotaque, vai usar a nossa instrumentalidade do nosso... O Nordeste é um caso à parte, né? Muito rico, muito rico. Em todos os sentidos, né? Pô, então é isso que eu falo, a música brasileira, entendeu? Poderia ser mais utilizada na igreja, mas tudo bem. Isso a gente tem uma vibe, uma coisa que vai acontecer. E aí eu comecei a ouvir projeto solo, eu falei assim, pô, a música, o conteúdo, letra. E aí o Guilherme falou uma vez, um projeto solo, falou assim, a gente até importa o estilo folk, né? Mas a gente não curte gravar música de outras pessoas. A gente vai gravar o que é nosso, que Deus está mandando pra gente, escrever, para exercitar essa questão que você falou, para não perder isso. Porque daqui a pouco a gente não vai ter quase nada sendo escrito aqui no Brasil, né? Vai ser tudo importado. Uma característica do worship, vocês podem perceber, dessa vibe, é que a música tem prazo de validade, pô. Sim. Tipo assim, igual a gente tava falando do, sei lá, Grupo Logos, alguma coisa que a gente ouvia que é atemporal, lá, né, que fica. As primeiras músicas do Toque no Altar, né? Quem que não conhece? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A música ninguém nunca mais esquece, cara. O worship não, cara. Tipo, ele é famoso até aparecer o próximo famoso, por exemplo. Como é que é essa... Esqueci como é que começa. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Muito bonita a música. Mas, tipo assim, todo mundo gravou e repetiu tanto que hoje em dia ninguém quer mais ouvir. Ou seja, veio a próxima e esquece essa. Nem toca mais na música, nem toca mais na igreja essa música. Vamos pra próxima, porque saturou tanto essa que... Então é meio que isso tem prazo de validade, né? A própria igreja tem um poder de excluir, né? De enjoar, né, aquela música, né? Hoje em dia é muito saturado, né? Quando aparece a música da vez, meu irmão, toda igreja toca, todo culto. Então chega e como é feito naqueles moldes, né? De ser uma coisa assim, meio sem muita profundidade, enjoa rápido, né? Então vamos falar então das músicas que você gravou, que gravaram sua, que você lembra, assim, letra. Cara, letra sua, João, compositor. Quem gravou que vocês tocam, né? Melhores Dias, né? Tem até um clipe, né? Tem. Jesus, eu te dou. Essa vai ajudar a cantar, que canta na CIB, pessoal. A gente canta também essa música. Jesus, eu te dou meus melhores dias. Canto diferente de você, mas tá bom. Quero ser tua voz nessa geração, ser a manifestação do teu poder. Qual outra?
canta aqui. Essa Chega Junto chegou a gravar também. Chega Junto. O CD eu acho que não saiu, né? Aquele CD do Chega Junto, mas chegaram a gravar essa música. Vai sair o CD do Chega Junto. É mesmo, cara? Vai sair, recebi a mensagem Legal, hoje cara. de quem? Vou fazer propaganda aqui, dia 29 de maio, lançamento do CD Chega Junto lá em Via das Pedras. Sério mesmo, cara? Primeira mão, não, Cara, primeira mão não, que tá maneiro. no Instagram do, tá no Facebook. Mas é aquele CD não, né? Eu acho que é aquele. Será? Kenner falou, eu até mandei pra Kenner, ué Kenner, o que houve? Retorno? Ela não, gravou. O CD que a Eu gente ia gravou. tocar aqui, mas não lembro não, Fael. Qual? Tem muito tempo. Chega Junto gravou, né? Aprender a crer. Aí, essa música também a gente toca aqui. Pera, deixa eu lembrar aqui mesmo. Preciso aprender. Abre no Cifra Clube aí pra eu ver rapidinho. Essa é bonita, gente. Pensa nessa letra aí, gente. Preciso aprender a crer num Deus que realiza e que abre até o mar só pra quem possa passar. Esse já não pode ser o chip que já teve mais de 3 notas, desculpa, gente. Preciso enxergar que teu amor não tem limite e mesmo que minha fé vacile, teu amor nunca vai falhar. Agora eu esqueci como é que é. Preciso testemunhar As minhas experiências. não só ouvir o que Os outros têm a dizer. Qual que é essa nota agora? Eu esqueci. Eu quero viver. Sei lá, você não sabe, eu vou saber. Chega de te conhecer, só de ouvir falar. Pô, caraca, muito lindo. Essa música é boa. E nessa época, na época da Central também teve até música infantil, né, cara? Que você compôs com o Carlinho. Rapaz, agora sabe que eu lembro? Caramba, eu lembro que tinha música com o Carlinho, cara. É a música que o Carlinhos começou e depois a gente terminou, mas a maior parte foi dele, né? Domingo de manhã não adianta me chamar, jogar bola, videogame ou assistir televisão. Tem um lance maneiro e eu não posso faltar. Encontro com a galera da louvar o Senhor. Oh, 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 eu vou louvar o Senhor. Ia ficar boa. Rapaz, nós estamos com a memória boa, não somos velho, mas com a memória boa ainda, hein? Rapaz, você falou. SSD, não é SSD não, mas ainda... É, a memória afetiva, cara. A música traz isso. Agora, eu tenho aqui o privilégio de dizer que nós compusemos, né? Compusemos. É, a palavra tá certa? Compusemos a música junto. Agora você vai pedir pra eu lembrar como é que toca isso. Ah, maluco. Mas não toca esse negócio rock and roll que a banda Dom Eterno tocou, não. Eu quero o original. Eu não vou lembrar o original. Ó. Dandy, cara, o grande violonista que tocava, eu não vou conseguir lembrar o... A Luan que faz a Luan, depois assumiu as guitarras, né? Gente, a gente teve uma banda, eu, né? O Dandy, Everson, Gabriel e a Luan. Chapulha era o vocalista, a gente, a banda Atos, a gente tocou. Anderson. Pô. Anderson, Chama o cara pelo apelido, Anderson né? Braga, Anderson Braga, o vulgo mais conhecido Chapulha. como Chapulha. Tá cantando lá hoje, lá na De Recomeço. Isso. A gente, né, fizemos várias turnês aí pela cidade. Montamos um estúdio de caixa de ovo. Ó, nós temos história pra contar, cara. Logo quando eu vim pra Cic, vocês tocaram. Foi, a gente tocou daqui. Mas você pegou a formação final. Jaque, Jaque, eu, João. Jaque. É. Quem mais? Quem tá nessa época? Luan tocou. Luan na guitarra, Luan magrinho. Não. Luan já foi magro, né? Eu lembro, cara, que a banda Acho deu oportunidade pra vários músicos, né? Né? Várias Lançou a carreira de muitas pessoas aí, né? As pessoas passaram nessa hora. Era um ministério de jovens lá na Central, a gente tocava. Cara, mas ó, isso é uma coisa que Muito não maneiro. acontece mais hoje, Não acontece. que deveria acontecer. Que coisa maneira, cara. Foi muito maneiro, cara. A gente montava uma banda deles, mas despretensiosamente. Não vou fazer sucesso, viver disso. Eu quero ir na igreja ali tocar. Não. A gente vai parar pra ensaiar. Uma coisa despretensiosa, mas... Agora eu vou tirar uma onda, então. Muito bom de Não, estar o junto. Thiago Vieira veio aqui, eu tirei na cara dele, vou tirar de novo. Aham. A gente foi tocar lá no Festival de Mangueira. Sim. Thiago com a Inverso Blues. Thiago cantando pra caramba, tocando guitarra, aquele blues. Thiago com 3 anos de idade já tocando guitarra e cantando já. Monstruoso. Thiago O Vieira? moleque, Thiago Vieira. Tocando um. Thiago devia ter uns 15 anos. Ah, por aí. 16, por aí. Acho que por aí, era faz a novinho. adolescência ali. E aí um moleque tocando bateria bem pra caramba, um baixista cravadão. Aí chega a gente com a banda arte pra tocar. Festival de música. Só que a gente tocou rock, né? A gente rock tocou não é rock. de Deus. Aí o inimigo derrubou a gente. Nada, a gente ganhou, cara. A gente ganhou o primeiro lugar. Ah, tá. Então não foi aquela vez que eu fui com vocês. Não, foi você, outra. você atrapalhou a gente dessa vez. Foi quando a gente foi com
com a banda inicial. Sim, a formação original. Formação original, isso aí. Tipo Resgate. E a gente tocou essa música aí, que foi composição minha e de João. Cara, mas eu não vou lembrar daquele jeito que tocava. Ah, pô, era tipo... Refrão. Vamos só no refrão. É tipo o Capital Inicial, pô, era com as 4 notas. Aí, rezinho. Eu tô lembrando do Capital Inicial, gente, tá? Ele falou... A gente copiou o Capital Inicial, tá? Não, vamos só do refrão. Pô, no tom de Chapulha vai ser puxado, hein? Canta mais baixo. Só sei cantar naquele tom, cara. Jaque, estão me fazendo aqui, Jaque. Estou muito feliz, tô cantando. De gerar atitude, amor gera salvação e de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Aí anota, mas não lembro qual que é não. Essa época. Isso. Manda o repitão, vou mandar o repitão. Você lembra? Lembro que eu lembro. Tinha um rapper no meio da música. Só sabe como que entra. Se liga, meu irmão. Se liga, meu irmão. Sai dessa acomodação. Jesus está voltando, não é brincadeira, não. Ele pagou um preço por mim e por você. No time, vai. Chegando nessa vez, não não ia se esconder isso. Essa história, mas pode acreditar. O fim já tá chegando e a Bíblia vai pegar. Não esqueci a letra toda. Valeu a intenção. Então, pô, muito maneiro, cara. Você pode, se você quiser ouvir essa música gravada de forma decente, né, na banda Dom Eterno, você vai botar lá no Spotify. Porque quando eu saí, eu registrei só no meu nome e roubei todos os direitos de Rafael. Que isso, rapaz? Não, rapaz. E aí a gente gravou no Dom Eterno. É por isso que não caiu nenhum dinheirinho pra mim nessa música, então, né? Pra mim também não, acho que é... Quando vocês... A moral, cara, isso Foi sinalizando aqui. É, eu pensava que você era meu amigo, Só cara. que o Dom Eterno não era de Deus, não, era meio pesado. Bota aí como é que ficou Dom Eterno. Pô, cara, não vou conseguir não. Cara, tem que... a afinação é diferente, né? E eu não vou lembrar não, pai. Hoje tá testando minha memória, hein? Deixa eu ver o refrão. Tô ensaiando, gente, peraí. Desculpa, gente, falsete, é tom de Chapulha, tá? Não dá pra cantar. Não. Doideira. O homem grita muito, canta muito alto. Então, se você quiser ouvir, né, Versão essa rock and música, versão rock and roll, tá lá. Desculpa aí, gente, tá mal tocado pra caramba. Rafael não me avisou as músicas antes pra eu ensaiar Não, em casa, tudo, então, foi tudo na hora. lembrar Dom Eterno gravou essa música. Tá lá no Spotify, lá Tá no no CD, Spotify. pelo menos. Gravaram, botaram lá. Muito bom. E lá também tem outras músicas, né? Composição sua. Então, eu acho que é isso. Mas tem uma que eu gosto que você, pra fechar essa parte aí, pra gente ir pro final, aquela música que eu gosto pra caramba. Aquela você sabe qual que é aquela, pô, aquela. Não sei não. Desculpa, mas não foi combinado Aquela antes, da flor. A flor? A flor murcha e cai, mas amor Tô tentando lembrar a música, gente, olha isso. Caraca, a memória hoje tá brava, Que hein? música da flor, cara? Aquela do Até os Anjos. Eu estou muito... Até os anjos se Deixa eu lembrar calam. como é que toca. Ah, pô. Essa aí, cara, eu já te falei isso. Essa aí é a música que... A minha letra mais bonita que você já fez. Eu sempre fiz música pra outras pessoas cantarem, tá? Por isso que eu não aguento cantar nos tons, né? Toca ela mais... Cantar um pedacinho que ele falou comigo. Até os anjos se calam quando eu quero te ouvir.
exalam o perfume do teu louvor. Os tesouros que eu tenho, você é o melhor, por isso eu te fiz igual a mim. Os teus pés são os meus pés, tua voz é minha voz, eu não posso ir aonde você não for, então vai. Pô, retraço. Essa Gente, olha música só. foi baseada em algumas mensagens do pastor Altino. Altino, como que ele usa o sobrenome? Pires. Altino Pires. Pires da Nem Igreja mesmo as Batista Central. rosas exalam o perfume do teu louvor pra mim. Ou seja, assim, mesmo, né? Pô, muito imperativa essa música. Muito, muito profunda, né? Então, você que aí tá assistindo, quiser gravar essa música, pode me procurar, que eu vou intermediar aí, vou 10%, deu pra... Tem outras músicas que eu tenho que trazer para vocês tocarem na CIB. De lá para cá tem músicas mais que vocês não conhecem. Então, olha só, João Trazer é um algumas. celeiro, né? E tá com um projeto novo aí também, né? Entre amigas. Entre amigas. E recebi uma boa notícia hoje. É mesmo? Fala aí. Primeira mão? Spoiler. Jaque, Narimã e Silvinho, se preparem aí que vocês vão ter que ir lá já fazer uma visitinha lá pro nosso amigo Thiago Vieira, hein? Thiago Vieira, agora produtor musical da Entre Amigas. Já. Pô, muito bom, né? Esse negócio assim, independente de estar gravando, né? A questão da amizade, né? Certeza. Você juntar os dons, a amizade, todo mundo fazendo em prol de algo maior que é Cristo, para abençoar vidas, né? Pô, cara, isso é muito bom. E é legal, a música é legal por isso, né, cara? Você vê que o Thiago se profissionalizou, né? Um grande guitarrista hoje aí, leva o nome de Itaboraí, toca com Davi Sassi, enfim, vários cantores famosos aí, mas continua sendo nosso amigo, né? Pô, simplicidade, né? A gente foi lá aquele dia na casa dele, né? Aquela mesma pessoa de sempre. A gente seguiu no ministério da igreja, mas você vê como a música ela é grande, né, cara? Ela leva a gente por caminhos que a gente nem imagina, né? E une pessoas, né? Une Com pessoas, certeza, é. Une propósitos, né? Une pessoas e propósitos. Pra gente ir pro final aqui... Dá tempo de fazer uma pergunta ainda? Claro, pode fazer. Fala como é que é esse processo criativo aí das músicas. Você sonha boa. já com a letra toda? Ou Cara, isso Você é psicógrafa não, né? Isso é bem curioso, existe muitas ramificações diferentes disso aí, né? Essa música, por exemplo, aqui que a gente tocou, que o Rafael falou que gosta, foi o pastor Altino que me desafiou na época. Sim. Ele falou, faz uma música com essa palavra que eu vou pregar. Aí, na verdade, eu usei, assim, algumas outras mensagens também para criar uma letra só, né? Uhum. Já outras músicas... A música tem muito do nosso sentimento, né? Então ela retrata muito alguma coisa que a gente está passando ou alguma experiência que a gente viu alguém passar, aquilo gera e às vezes é algo orgânico mesmo, não é uma imaginação. O Djavan, por exemplo, perguntaram para ele como que ele compõe, ele falou: eu penso numa história interessante. A pessoa achou que era, não, eu passei por isso, aquilo. E não, eu penso numa história interessante, crio uma boa melodia e escrevo a letra. É um poema, né? Uhum. Quer dizer, às vezes ninguém viveu aquilo, mas é uma história que alguém vai viver, ou que alguém está vivendo. Uhum. Então, no meu caso, teve músicas que foram intencionais. Eu falei, eu vou escrever uma música mais ou menos nesse sentido, mas quase sempre a inspiração vem de outras músicas ou de um texto legal que eu li. Eu gosto muito de filosofia, né? Uhum. Filosofia que faz a gente pensar assim, aquelas coisas do Cortella, do Karnal, enfim, filósofos antigos. Quem não conhece, gente, procura lá um site chamado O Pensador. Show. Você vai ler lá frases de filosofia lá de várias pessoas ao longo dos anos, Ariano Suassuna, muita gente boa. Sim. Aquilo ali gera uma curiosidade, né? Cara, que negócio interessante, cara, nunca tinha pensado nisso. Será que dá pra colocar isso numa música? Entendi. Mas quase sempre ela nasce de uma melodia, não da letra. Primeiro vem a melodia, né? Primeiro tocando o instrumento ali, depois a letra entra no... Show. Ou não, né? Não, na verdade não existe, não é dogmático isso, né? Pode vir uma letra também. Não é um padrão, né? A do Rafael, por exemplo, Atitude eu levei. Atitude, ele escreveu uma letra, ele escreveu, na verdade, um livro. Escrevi um livro, João, toma aí, e falou, João, vê se aproveita aí alguma coisa aí. A gente foi lapidando ali, criou uma melodia pra banda tocar, né? Criou não, copiou, né?
Não foi copiado, né? Mas Foi Foi inspirado. Não, mas assim, por exemplo, processo. mas por Então, exemplo, quando eu levei pra ele assim, pô, João, aí, pô, se a gente botar uma coisa diferente dentro disso aqui e tal, aí, pô, o João teve, pô, a gente botar um rap. Porque eu lembro que a gente falou assim, a gente se inspirou e a gente tinha muito influência do Radiativa e o DJ Alpiste na época. Que tinha umas paradas assim de. Com certeza. Pô, então... Tinha a música do Renascer Praise que tinha rap do DJ Alpiste no meio, Isso do aí. Virtude, lembra? Isso aí. CD muito bom do Virtude, Na Terra das Aparências. Isso aí. Quem quiser ouvir aí esse CD não vai se arrepender. A galera do rock and roll aí, no final a gente vai dar umas dicas aí de bandas antigas pra galera. Com certeza, vamos sim. Pra gente encerrar, João, o tema do nosso podcast que aí a gente tá falando com os nossos convidados aí em relação à leitura. E a gente, como você tá nessa questão de música, né? E a gente quis evidenciar. Acabou de falar que gosta de filosofia. Pô, o cara é fera. Mas o que você gosta de ler? Tem lido? O que você tem lido ultimamente? Cara, ultimamente eu tenho lido coisa mais didática. Coisa voltada pra hermenêutica. Essas coisas assim voltadas. Legal. Minha mãe tem muito material de leitura lá, né? Sim. Principalmente nessa coisa de estudo, assim, estudo sobre a Bíblia mesmo, a forma de interpretar a Bíblia. Ultimamente eu tenho lido mais coisas desse tipo. Pô, legal. Tem um livro muito bom lá, inclusive eu tenho que levar lá pra você ler, né? Que é Governo Divino em Mãos Humanas. Opa. Um livro que fala de Saul, Samuel e Davi, que eu tô lendo lá. É Oséias Rodrigues, o nome do cara. Achei por acaso lá na casa da minha mãe. Tô lendo ultimamente, mas leitura é meio que assim, cada temporada a gente meio que vai por um... Você vai dependendo do seu tempo, né? Do seu tempo. A sua estação ali, né? Aquele momento ali. Isso aí. Eu tenho procurado ler mais voltado para ser ultimamente nesse quesito assim de estudo mesmo, né? Aprender um pouco mais como estudar a Bíblia. Eu tenho lido bastante. Né? São leituras intencionais, né? Que eu tenho falado com o pessoal aqui. Eu tenho lido muita coisa sobre coisas pastorais, né? Uhum. Pegando experiência de outros pastores, no Ministério Pastoral já de bastante tempo. Coisa mais estilo biográfica, né? Assim. Não é nem biográfica, assim, desafios mesmo. Sim. Do cotidiano pastoral. De pessoas que passaram desafios, né? E aí, não é que orientação assim, ó. Não passa por esse caminho aqui, se você passar, eu já passei, eu enfrentei isso. E tem sido bem legal essas biografias, né? Também. E houve uma época, por exemplo, não sei se você lembra lá da Igreja Batista, que era Max Lucado, né? Sim. Todo mundo só falava dos livros do Max Lucado. Né? Max Lucado. Seus passos que Jesus faria, todo mundo leu. Ele escolheu os escravos. Isso aí. Muito bom. Só que a gente vai mudando, né? E vai. O foco muda, vamos dizer assim, às vezes. E vai abrindo o leque, né? Mas gosto de ler. Não leio como deveria ler mais. Uhum. Ultimamente tem sentido um cansaço mental meio grande, então a leitura ela depende um pouco de você ter concentração ali, né? Você não se distrair para você absorver o máximo. E às Bíblia? Vezes nosso cotidiano. E Bíblia? Cara, a Bíblia não tem como parar de ler, né? Porque você nunca vai aprender tudo. Todo dia é uma revelação diferente que você tem, né? É verdade, né? Bíblia gosto muito das cartas ali, não só de Paulo, né, mas as cartas de Tiago, de João, ensinamentos muito bons ali que trazem, mas a Bíblia toda tem valor inestimável, né? Que você lê ali, como diz lá em Apocalipse, né, para você entender os mistérios desse livro, é um pouco aqui, um pouco ali. Então a própria Bíblia ela vai circulando em volta de si própria e vai se revelando, né? Sim, legal. E pra gente encerrar, na verdade você nem mandou um abraço pra galera aí da igreja, né, Multiplicar. João é da Batista Multiplicar. Assim. Manda um abraço pra galera aí, pra sua esposa. Pessoal que tá assistindo aí primeiro, amor, rasgou a seda aqui pra mim, muito obrigado. Não esquece, pede pra dar like, pra se inscrever no canal. Sim, muito importante. Já passamos de 2 milhões, pessoal, mas o seu ainda é importante. Cada gotinha é importante, entendeu? Dá seu like aí, curte aí, muito bom, pessoal que passa aqui, vai agregar, acrescentar. Esse bate-papo é muito importante, né? Pra gente aprender com a experiência dos outros. Verdade. Às vezes a gente tá igual Elias lá na caverna, assim, pode me matar que só sobrou eu. Calma, Elias, ainda tem 7 mil, fica calmo. Verdade. Gente, ainda existe 7 mil, não desanima não, vamos em frente. Então esse bate-papo aqui é importante para isso, pra gente aprender, agregar, saber que as lutas que a gente passa aí no dia a dia, outras pessoas passam, mas Jesus está com a gente aí. Fica firme aí sinalizando que vale a pena, pessoal. Dá o like aí, curte para mais pessoas poderem. E a gente está num propósito esse ano de tentar chegar a mil inscritos, né? A gente está com 524, né? 524. E
É importante porque a gente tem um perfil, eu e David, é uma parada assim, um desabafo, né? Você me conhece muito bem e eu sou muito resistente a essa questão de popularidade, de aparecer. A gente não apela, né? A gente não faz propaganda, né? A gente compartilha só no Instagram. É orgânico, né? É uma parada orgânica, uma parada assim que a gente faz realmente por prazer. Aquela parada que eu te falei no início, né? A gente falou responsabilidade com prazer. A gente sabe que algo que precisa ser feito com excelência, o que a gente tem na mão para fazer, a gente faz. Mas é algo que precisa ser prazeroso. Não precisa, eu preciso chegar a 1.000 inscritos para poder fazer isso, aquele desespero que tem que arrumar e sai mandando para toda igreja. Imagina, a gente conhece várias igrejas, gente pra caramba. Se a gente mandasse para cada um e se cada um fosse inscrito, a gente já tinha chegado a 1.000 há muito tempo. Entendi. Mas algo assim, cada igreja, cada pessoa que a gente convida para vir aqui, a gente ganha inscritos. Que aí é como se fosse uma comunidade, né? Uma igreja que vem e conhece o podcast Sinalizando o Reino e abençoa a gente. Com essas coisas das redes sociais, a gente passou a menosprezar alguns números, né? Sim. Por exemplo, questão de redes sociais, YouTube, a gente costuma pensar em milhão. Em 3 dígitos. 100 mil, 200 mil, mas cara, tu pensa 500 pessoas ali te ouvindo, é gente bem, gente pra caramba. 500 pessoas, vamos reunir esse... também, né? Então, sim. É um processo. Eu aprendi por exemplo, o Dizescope, né, agora, ele gravou um podcast e estava gravando um podcast e chegou a 2 milhões de inscritos. Pô, mas 12 anos, cara. E ele trabalha com isso. Ou seja, o ministério dele é esse. Levar a palavra de Jesus, né, que as pessoas sejam parecidas com Cristo, né, Dizescope, pela internet. Ou seja, um ministério que Deus colocou no coração dele e ele foi para dentro. Então, assim, a gente precisa ter, que você falou, prazer no processo. O que eu aprendi um negócio, esses dias eu ouvi a pastora Sara Rebouças falando. Ela falou, nem sempre onde tem quantidade, existe qualidade. Mas onde existe quantidade, a qualidade é natural, entendeu? A qualidade vai atrair a quantidade. Deixa eu explicar melhor. Nem sempre onde tem uma grande quantidade, existe qualidade. Mas a quantidade vem naturalmente quando existe qualidade, entendeu? Show. Ou seja, se a gente preocupar só com números, a gente às vezes sacrifica a qualidade para alcançar o número. É verdade. Hoje em dia, por exemplo, muitos youtubers reclamam, né, que hoje em dia o que dá sucesso no YouTube é fazer vídeo curto e coisas supérfluas, entendeu? Aquele vídeo grande, muito produzido, o YouTube não recomenda. Aí o cara às vezes tem que sacrificar a qualidade para ter quantidade. No nosso caso aqui, né, do que vocês fazem aqui, não faz nenhum sentido, né? Porque a gente preza pela mensagem, pelo bate-papo. E se vier, 524 inscritos, cara, pô, caramba, 524 pessoas estão ali. Um vídeo tem 300 visualizações, cara, 300 pessoas foram abençoadas. E tá tudo certo. Esse é o propósito também, é o propósito. A vida, né? É isso aí, conversas que edificam, é o projeto, né? Então, a gente está perseverando, já estão 3 anos nessa brincadeira aí, 37 episódios. Passa rápido, né, cara? A gente tá aí, nossa salinha humilde aí, então, e a gente vai seguindo. Mas deixa aí essas considerações finais. Pô, que bom, cara, que você veio aqui. Acabou? Pô, muito rápido, com medo de começar, agora ele começou. Soltou, parar, né? Agora não quer parar. No final as pessoas ficam soltas, né? Ficam à vontade, porque a ideia olha que a gente só toma água, hein, pessoal? Aqui é podcast crente, ó, água mesmo, tá? E café. Café. Tomei já dois cafés aqui. Então, assim, a ideia é trazer essa simplicidade, esse bate-papo, essa conversa e demonstrar para as pessoas que há uma vida real. Há uma vida virtual? Sim. As redes sociais são importantes dentro da sua rotina, dentro do seu limite, né? A palavra que eu assim, dentro do limite, sim, mas há uma vida real, as pessoas são reais. Precisa, né, sentar na mesa, tomar um café, conversar. Pô, quantas coisas a gente lembrou aqui, né? Muita gente vem na cabeça assim, nada central da nossa época. Então, assim, Rafael tem que finalizar. Se deixar, vira tipo flow, 6 horas. 6 horas. 5, 6 horas. É doideira. Se a gente for começar a lembrar das histórias. Muita história. Mas assim, estou muito feliz que você veio aqui. Era uma dívida que eu tinha comigo mesmo. Que eu tinha também, né? De trazer o João, assim, pô, o cara que incentiva a gente, que ajuda a gente ajudou a gente a fazer muita arte aí, né? Fez a nossa arte oficial e
tá com a gente desde o início do podcast e também do Ministério Sinalizando o Reino. É um cara que está entrelaçado mesmo com a nossa história, tanto com a minha pessoal quanto aqui com o Ministério. Então, estou muito feliz mesmo e dívida paga. Dívida paga. E eu que agradeço. A gente precisa honrar, cara, quem merece honra. Eu que agradeço pelo convite aí, muito bom tá aqui, embora eu tava com medo de vir, porque eu falo pouco, mas quando começo a falar eu falo muito, então... Rafael combinou lá com o João, ele não, cara, o João tá relutando lá e passou um mês. Ele mandava desculpa, gente, mas eu sabia que era medo, lá no final eu confesso que eu pensei, gente, a única forma de não ir é ir. Isso aí. Porque aí se eu for, ele já não vai, quer dizer, vai me convidar pro episódio 2 depois, né? Então, pode ser, tá? Mas tá bom, agora não, já vi que... Fazer uma declaração aqui, ó. As suas músicas foram uma das primeiras cristãs que eu ouvi. Que isso? Quando chegava na CIB, a maioria eram suas músicas, foram as primeiras que eu ouvi música cristã. Show. E aí a gente não pode esquecer também Felipe, né? Cabeça também. Certeza. Fez da CIB aqui, participou da CIB. Grande compositor. Grande compositor. Também, né? Jefferson. Então, assim, aqui na CIB aqui, essa característica é muito legal, né, cara? De músicas autorais, né? Cantar músicas autorais, buscar sempre algo um pouco fora, né, desse contexto do padrão midiático, vamos dizer assim. Então, isso é muito legal. O David ali ouviu uma das minhas músicas, primeira vez que agora que eu tô sabendo que ele falou ali, mas não é nem importante que se fale que essa música é do João, mas que a música em si fale com a pessoa, né? Sim. Depois ela vai descobrir, mas aquilo que ela atinja, né, o propósito que ela foi. A gente, às vezes, isso acontece muito na nossa vida, né, da gente passar por uma situação X ou Y e a gente ter a percepção que parece que só a gente passa por aquilo, né? Mas não é, pessoal. Existe um mundo de pessoas aí que às vezes está passando a mesma coisa. Amém. Então, você se expressar através de um poema, como você falou da irmã, da música, de um sermão, ou às vezes até um aconselhamento, um abraço, faz toda a diferença. Também, verdade. Né? Mesmo que, poxa, a música não foi gravada por um grande cantor, mas a CIB cantou e o David ouviu. Abençoou alguém. Chegou no propósito. Deus tem um propósito para cada coisa. É importante a gente entender isso e não ficar, tipo assim, de alguma forma triste, né? Eu prego na minha igreja, mas o pessoal só me convida para ir lá na salinha lá cuidar das crianças. Prega para as crianças. O pessoal o Rafael não me convida para pregar no culto do Sinalizando, só no pequeno grupo que se reúne. Prega no pequeno grupo, gente. Se tiver uma pessoa para ouvir ali, às vezes Deus quer te abençoar. Rapidinho, Rafael, só para não me alongar, mas o Dom Eterno, quando começou, que eu comecei a tocar com eles, a gente convidou um grande amigo nosso chamado Jason para cantar com a gente. O Jason é filho de pastor, né? Hoje é pastor, filho do pastor Nivaldo. Jason estava totalmente desviado mesmo. Ele estava afastadão da igreja, envolvido com as amizades muito ruins. E a gente chamou ele, até ficou assim: poxa, mas eu posso? Você tem que tipo assim, manter você vai voltar para a igreja, mas a gente vai caminhar junto. E ele começou, o Jason hoje, pessoal, ele é pastor da Lagoinha de Friburgo. Isso aí. A partir daquele momento ali... Inclusive, tá na minha lista para vir aqui, tá? E não falava com o pai dele, ele se reconciliou com o pai, tudo por causa daquilo ali. Então, às vezes, hoje eu falo com os meninos, a gente pensou assim, vamos gravar uma música, às vezes vai fazer sucesso, mas às vezes o propósito de Deus era resgatar o Jason. Isso aí. Se o propósito foi esse, eu estou muito feliz disso ter sido... Foi sucesso. Isso é sucesso. Isso é. Também. Com certeza, As pessoas têm um conceito diferente. Diferente de sucesso. Mas... porque no reino, né, as coisas são totalmente invertidas, né? O que a gente acha que é sucesso no mundo, no reino é diferente. O que é no reino... Então a gente precisa ter essa percepção de reino, o que é sucesso, né? Então, às vezes, o propósito de Deus para as coisas, né, é totalmente diferente do que a gente tem de imaginação ou de questão humana para esse tempo, entendeu? Então, é o que fala muito a respeito do nome do projeto mesmo, né? Existem várias formas de sinalizar o reino mesmo, né? Verdade. Às vezes você sinalizar o reino para uma pessoa, você só alcançou uma, mas talvez aquela uma que você alcançou vai alcançar 100 mil. É nosso logo, né? Nosso logo é esse aí, no final. Existe uma história que eu não sei se é verídica, né? Mas de um pregador muito famoso americano que foi pregar um dia numa conferência e só um garotinho se converteu. E ele ficou questionando Deus. Não sei se isso é verdade, se isso é história de internet, mas é legal. Depois a gente pode averiguar a veracidade, mas um garotinho só se converteu, ele ficou meio chateado, meio triste, né? Poxa, ele tinha mais expectativa, mas aquele garotinho era o Billy Graham. Eu vi essa história também. Interessante, né? Então é isso aí.
Deus tem seus caminhos, né? A própria Bíblia diz, um planta, o outro colhe. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Talvez você vai plantar e não vai colher aquilo. Vai morrer e não vai... Mas alguém vai colher, porque é o Espírito Santo que dá o crescimento. Né? Amém. Meu amigo, brigadão, tá? Pega o violão pra você encerrar cantando pra gente. Cantando, tocando. Rafael falou e eu não fiz. Mandar um abraço pra todo mundo, pra minha esposa aí. Isso. Obrigado pela rasgação de seda aí, amor. Show. Depois eu te dou aquele presente que a gente combinou. Mas vamos lá. Vamos tocar, Rafael. Que seja uma que eu lembro. Deixa eu só dar o tchau pra galera aqui, sim, ó. sim. Deixa seu like, compartilha. Manda aí pros grupos do WhatsApp, familiares. Galera da Central Antiga, galera da CIB, galera da Multiplicar. Ajuda a gente aí, se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Pô, se tem alguém da CIB que não é inscrito no canal ainda, poxa, brincadeira. Tá zoando o negócio, né? Até Laura é inscrito no meu canal aqui, pô. Então, por favor. Como assim até Laura? Laura é muito importante. Laura é sinistra. Não, fala porque ela é criança, né, pô? 4 anos de idade. Então, por favor, dá uma moral pra gente aí. E também tem aí na descrição desse vídeo, gente, tem o nosso Pix aqui da igreja. Se você quiser abençoar, quiser compartilhar com a gente aí uma oferta direcionada para o podcast, pra gente melhorar nossa sala, fique à vontade para poder abençoar nosso ministério. Só coloca lá no Pix, lá, né, para o Sinalizando o Reino. Se quiser também entrar em contato com a gente, pode mandar um direct lá no Instagram, que a gente troca ideia. É isso aí, tamo junto. As bandas, fala aí as bandas pra galera ouvir aí. Uma indicação. Mas, ó, vou falar só música de crente. Vou falar só as cristãs, tá, pessoal? Porque se for falar as outras, a lista é bem grande. Muito grande, verdade. Metal Nobre. Fruto Sagrado, pessoal, tá lançando um DVD aí, muito uma bom. música de cada vez agora, que... Top. Eles não tinham lançado naquela época áurea lá, né? Agora, cara, muito bom. Procura Fruto Sagrado lá no YouTube. Pedrada, bom demais. Bom demais. Rock pesado, mas letra boa. Oficina G3. Virtude. Aí, vou falar umas que nem Rafael conhece. Menahem, pode procurar. Menahem. Como é que é? Judas o Outro. Muito boa. Banda Resgate, pô. Banda Resgate. Pô, Zezão, pô. Zé Bruno, pô. Banda Resgate. Me ajuda a lembrar aí, Fel, que eu não... Qual que eu tô esquecendo aqui? Acho que é isso. Tem muita gente aí ainda boa, porque, ó, David depois vou lançar aqui um desafio, uma responsabilidade. David vai colocar aí alguns nomes aí na descrição do vídeo aí que eu vou lembrar, depois eu vou passar pra ele. Show. Quem tiver curiosidade vai dar uma olhada lá no nome, joga no Spotify ou no YouTube mesmo e vamos muita coisa boa, pessoal. Vamos ver coisa boa, vamos ver música de qualidade. Então, ó, você que tá aí, né, o nosso slogan, você já falou, vou falar de novo. Seja um sinal do rei na vida de alguém hoje. Não deixe para amanhã, é hoje. Amém. Vamos encerrar cantando? Tocando, fazendo qualquer coisa aí? Vou tocar uma música aqui para Rafael e David cantar junto comigo, hein? Quem não conhecia essa daqui... Se vai mandar um chip agora não dá, né? Agora já foi. Os meus sonhos, o vento não pôde levar. É a esperança, encontrei no seu olhar. Os meus sonhos, na areia não pode enterrar. Porque a vida seria te encontrar. Só vocês, vai. Os teus sonhos, o tempo não pode levar. A esperança. Tá no tom? Tá... Jaque, tá legal, Jaque? Aí, Michele, você. Tô aí. Não pode enterrar. Porque a vida seria eu te encontrar. Show. Música ao Tempo, Oficina G3, tá, pessoal? Você deu tempo, quem não conhece ainda. Vai lá e procura. Gente, muito obrigado, João, mais uma vez. Deus abençoe. Agradeço aí, obrigado, David, aí pela recepção. Deus Rafael. continue preservando nossa amizade. Com certeza. Porque é pra eternidade, né, cara? Assim, coisa mais importante, gente. Interessante que, né, em períodos, né, nesses 20 anos, né, a gente se afastou um pouco pelas circunstâncias da vida, correria, eu com Laura, filho, mas assim, a amizade sempre continuou e o respeito, né, a admiração que... A gente sempre arruma um jeito de sempre se encontrar, trocar ideia, isso aí. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, o Anne, sua sogra, seus cachorros, entendeu? Fica o cachorro da minha esposa. Aí, tocar na CIB aí quando quiser. Fica à vontade aí, fazer um solo de guitarra com o Luan aí, ensinar ele a tocar guitarra. O padrão aqui é alto, tem que ensaiar um pouco pra tocar. Aí, Luan, trazer ele aqui pra tocar com você. Zoando Luan, gente, mas Luan é parceiro, gente boa. Ficou de mandar um bug pra gente hoje, não mandou, tá vendo? Vendo? Rapaz, pô, Luan. Traz ele na próxima que eu vou vir ficar nos bastidores zoando ele. Tá certo. Um abraço, gente. Com Deus. Até o próximo gente, tamo junto. podcast. Produção,
Tamo junto no próximo, hein? Tamo junto. Agora você falou, né? Gostou? Gostei, é bom. Tá, isso aí. Isso é viciante, hein? Cuidado, hein? Até o próximo podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Valeu!